Começou podcast do Renan, seja muito bem-vindo, você, tá? E eu peço já de cara, já começando pedindo, hein? Comecei mal já, mas é com boas intenções, vamos ser bem sinceros aqui. Eu quero que você se inscreva já no canal, se você ainda não é inscrito, já deixa um like nesse vídeo, que eu tô com um cara aqui que eu posso falar que ele é meu amigo, o cara atende minhas mensagens no WhatsApp, o cara me ensina muita coisa. É um cara que tenho certeza que vai ensinar muito para você nesse episódio também. Seja bem-vindo, Marcelo de Elias. Ô, Renan, prazer, muito obrigado. Cara, que fantástico que é receber você aqui, uma honra, de verdade. Poxa, obrigado. Alegria é minha. Tô honrado porque faz tempo, né, que eu te conheço, vamos falar, deve ter beirando 1 ano e meio, 2 anos aí, mas que nesse tempo todo eu tô tentando te trazer, né? Verdade. Chegou o momento, né, irmão? Deu certo, tudo na hora certa. É um prazer estar aqui. Fico feliz de ter tido a oportunidade de conhecê-lo há esse tempo atrás, quando fui participar do podcast, né, do Luiz, da Juliana. Exato. Você lá toda na produção e senti que deu liga assim, o assunto, a conversa com você. É um prazer, hoje vai ser muito importante para mim também estar aqui. Pô, e agradecer de verdade, porque pô, o Marcelo hoje é um joseense. Né? Tá morando aí em São José dos Campos, veio até aqui o podcast hoje para realmente enaltecer e elevar o nível aqui do podcast. Eu já quero que você comece a comentar aí, dizendo o que você espera desse episódio, tá? Marcelo, eu não posso começar antes de agradecer aos patrocinadores e apoiadores aqui desse canal, claro, né, do podcast. Então, muito obrigado aí à empresa Carrec, tá? A Carrec é uma empresa profissional de vídeo. Não sei se para você que é um palestrante faz sentido um vídeo de qualidade, né? Totalmente. Então faz muito sentido, não só para o Marcelo, mas como para você também que tem sua empresa, seu negócio, quer destacar aí no mercado com vídeo profissional. A Carrec agora está com um drone de última geração, então aproveita, entre em contato aí, vai estar aqui na descrição, inclusive o contato do Marcelo, do Instagram dele, principalmente desses patrocinadores, tá? Obrigado também Valdívia, Doces Valdívia, que, cara, adocica aí os nossos episódios aí com muita qualidade. Então, muito obrigado aí, Daniel. Pastel do Zapa também não posso, né, esquecer de mencionar o Pastel do Zapa, um grande parceiro nosso, eleito o melhor pastel de 2022. Pastel bom, hein? Bom. Tá de parabéns. E a ID Store, que presenteou aí o nosso convidado hoje já com uma lembrancinha aí para ele nunca mais esquecer desse episódio. Tenho certeza que ele gostou muito, né, Marcelo? Gostou? Muito, demais. Uma boa lembrança, né? Vai para um lugar de destaque lá em casa. Pô, glória, cara. Fico muito feliz com isso. E agradeço também a agência Doppler, nossa agência de marketing digital aqui, que eleva realmente o nível das empresas, dos nossos clientes, tá, para um outro patamar, para um outro lugar. Isso de uma forma muito positiva, tá? Engrandecendo, enaltecendo o serviço que cada uma presta. Obrigado também você. Você é muito importante aqui para esse canal. Então peço para você não sair daí, que vem muita coisa boa nesse episódio. O Marcelo de Elias, pessoal, ele é palestrante. E eu lembro que você me falou uma vez, que você ganhou um prêmio, né? Sim. Você foi eleito... Na verdade, assim, em 2019 eu ganhei o prêmio Top 5, os 5 melhores palestrantes, entre os 5 melhores palestrantes do CBTD, que é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Isso é bem legal porque é um congresso com 200 palestrantes. Nossa. Mas, na verdade, um prêmio que eu recebi e me ajudou bastante, assim, foi mais ou menos por volta de 2018, um ano antes desse de 2019, para uma instituição, a Associação Brasileira de Liderança, que fez uma pesquisa e chegou à conclusão que, naquela oportunidade, eu era o melhor palestrante no assunto gestão de mudanças, que é o assunto que eu falo. Melhor palestrante do Brasil. É claro que não existem tantos palestrantes desse assunto, não é tão difícil se destacar onde não tem tanta gente, mas os que tem são muito bons.
Inclusive alguns que eu sou muito fã deles, então senti honrado de ter esse destaque. Grande prêmio, cara. E você sempre foi palestrante, porque eu me lembro bem que você teve uma era fabril, né? Foi. Trabalhou em fábrica e tudo mais. Onde que você começou tudo isso aí? Na verdade eu sou de Cruzeiro, né? Eu nasci lá, morei lá até pouquíssimo tempo atrás. Mudei para São José dos Campos há pouco tempo. Minha casa ainda está em reforma, né? Tô morando numa obra. É um caos, né? Cara, mas um caos com uma mudança boa, com um objetivo bom. Mas eu, na minha cidade, eu tive algumas atividades, né? Eu, na verdade, antes mesmo de chegar na maioridade, com 16 anos de idade, eu dava aula particular, cara, pra você ter uma ideia. Eu era um bom aluno na escola, a minha irmã era professora particular, ela era formada nessa área, e ela dava aula particular, só que alguns alunos ela não conseguia atender por questão de agenda. Marcelo, você não quer dar aula pro cara? Então era meio uma brincadeira que dava certo. Eu dava aula de matemática, umas coisas assim. Caramba! Sempre gostei disso aí, cara. Você vê. Só que, como eu gosto da comunicação, como você também, em 2000... bem antes disso, 1900 e alguma coisa, quando eu tinha 18 anos, 18 para 19, eu comecei a trabalhar numa emissora de rádio, lá em Cruzeiro, a Rádio Mantiqueira. Eu comecei como discotecário, que é uma profissão que nem tem mais, é o cara que cuida dos LPs, nos vinis, nos armários lá. E depois virei locutor de FM, locutor de rádio. Me interessava muito pela questão da gestão, aí comecei a trabalhar também nessa parte administrativa da rádio, que me levou a fazer faculdade de administração, depois eu fui fazer pós-graduação na USP, fiz na FGV e tal. E fui trabalhar na indústria, né? Eu fui trabalhar na área de recursos humanos, eu virei analista de recursos humanos em 2002, lá na Maxo, em Cruzeiro, e fiz a carreira até 2014, quando decidi sair. Quando eu saí de lá, eu era executivo de RH, eu era o responsável pelo departamento de recursos humanos dessa indústria, que é uma grande indústria, e fiz uma trajetória muito positiva lá, que me ajudou muito, me ensinou muito, fiz grandes amigos, mas em 2014 eu pedi demissão para ser exclusivamente professor e palestrante. Eu dou aula na FGV, dou aula na Fundação Dom Cabral, que são instituições de desenvolvimento executivo, e, vamos dizer, 90% da minha agenda é palestra, viajando o Brasil, às vezes até alguns lugares do mundo para dar palestra, graças a Deus. Cara, é um sonho, viu, irmão? De verdade. É um trabalho muito gostoso. Né, a gente, numa das experiências que a gente teve junto aí, eu te mencionei para você a minha admiração e a minha vontade de ser um palestrante também. Eu acho isso fantástico. E eu queria entender um pouco voltando um pouco no tempo, Marcelo, como é que foi fácil para você, até inclusive a título de divisão da fábrica, te reconhecer? Você teve um apoio? Renan, foi uma decisão difícil, minha mulher não aceitou, como é que nós vamos fazer com as contas? Teve isso ou não? Cara, eu sou muito grato à empresa que eu trabalhei, porque nesses 12 anos que eu fiquei lá, eu tive a oportunidade, por ser de recursos humanos, ministrar treinamentos internos. Então, apesar de eu ser o gestor da área, eu me organizava de propósito para ministrar alguns treinamentos internos para funcionários, porque eu sempre gostei disso. É a veia do professor que nasceu lá ainda quando era menor de idade. Então isso me ajudou muito, porque eu fui desenvolvendo esse meu lado ainda mais, mas também ajudou muito a empresa a perceber que eu gostava disso. Legal. Tanto que o meu chefe, o CEO da empresa, a gente conversava muito sobre isso, do tipo, poxa Marcelo, você faz muito bem o seu trabalho, executivo, mas ele mesmo falava, cara, mas quando você está no palco dando uma palestra, dando um treinamento, seu olho brilha, né? Então ele mesmo sabia dessa minha vocação, desse meu interesse. E eu sempre fui muito transparente com a empresa em relação ao meu futuro. Legal. Eu sempre deixei claro que enquanto eu estivesse ali, eu era dedicado àquilo, mas que o meu futuro, eu não saberia dizer naquele momento, em qual momento seria ser um palestrante. Eu sempre deixava isso claro, inclusive para o meu chefe. Mas foi interessante, cara, porque quando a empresa, nessa época eu era gerente de recursos humanos, a empresa chegou em mim, o meu chefe falou assim, Marcelo, a gente tem uma oportunidade para ser diretor de RH, não sei o quê, daqui a algum tempo e tal. E me chamou para isso, do tipo, olha, vai se preparando que daqui a algum tempo você vai ser diretor, você aceita tal, pá. Mas eu achei tão interessante porque todo mundo aceitaria, pelo menos a maioria das pessoas aceitaria, ainda mais quando o cara já é um executivo e tal. E o meu chefe, eu não sei se por ele saber que eu gostava tanto dessa carreira de palestrante, professor, e por eu sempre deixar claro, ele falou para mim assim, Marcelo, mas não precisa dar resposta agora não, pensa direitinho e tal. E talvez ele já imaginasse que eu poderia não aceitar, sei lá. Fiquei entusiasmado, para mim foi um baita feedback, um reconhecimento da minha carreira executiva. Fiquei feliz, como todo mundo ficaria, né, pelo reconhecimento. Cheguei em casa. Em casa só sou eu e a esposa, a gente não tem filhos. E conversei com ela, entusiasmado, olha, aconteceu isso, isso, isso.
Minha esposa deu os parabéns e falou assim, Marcelo, mas será que isso não vai atrapalhar você do seu projeto? Ela sabia bem do meu projeto, que era ser palestrante. E eu sabia que ia atrapalhar. Por quê? Porque se eu assumisse esse trabalho, não seria nada justo, ético com a empresa. Eu assumi aquilo e pouco tempo depois pedi conta. Muita gente faria isso, mas eu não acho legal. Então, pensei bem, pensei, e no dia seguinte eu fui dar a resposta para o meu chefe. E na verdade eu cheguei para ele e falei assim, chefe, eu tenho duas coisas para te dizer. Ele, o quê? Eu falei, primeira, cara, agradeço muito, mas eu não vou aceitar. Justamente porque o meu projeto, cada vez mais perto, não é aqui dentro. Então, eu não vou aceitar porque você tem expectativa sobre mim e isso não vai ser bem cumprido. E ele falou, e qual que é a sua segunda notícia? Eu falei, a segunda notícia é que eu quero pedir conta. Foi desse jeito. Eu pedi conta, muito bem alinhado com a minha esposa. Minha esposa sempre me incentivou muito, porque ela sabe da minha vocação, do meu potencial, do que eu gosto. O meu pai, ele trabalhou na mesma indústria que eu. E apesar dele ter construído a família toda com o que ele tirava dali, que ele ganhava dali, ele sempre era um cara do tipo, nossa, mas se eu pudesse, eu teria feito outra coisa e tal. Olha. Então ele na hora falou, vai pra cima, assim. Eu tive um apoio dos amigos, tive um apoio de grandes amigos, isso me deu muita força. E eu tive apoio do meu chefe. Muito confortável pra você, muito, essa mudança, muito. então. Muito Sim. Doido, né? E meu chefe me ajudou, na verdade. Porque ele falou, você quer sair quando? Eu falei, daqui a uns 6 meses. Eu tinha que acabar de quitar umas contas, pagar a casa e tal, que estava financiado e tal. E ele... Fiquei o tempo que eu quis, na verdade, desenvolvi um sucessor e foi em 2012, em julho, eu saí para fazer o que eu faço hoje. E você já falava sobre gestão de mudanças, já sinalizava isso dentro da sua cabeça, né, de todo o seu gosto assim, de assuntos? Esse foi o que gerava você ali? Como é que é? Cara, esse negócio é tão interessante porque assim, eu descobri depois que eu já fazia isso. É engraçado. Por quê? Porque quando você é um treinador de empresa, é claro que você não vai dar treinamento de tudo, né? Você não tem especialidade em tudo. Mas como eu sempre gostei muito do desenvolvimento comportamental, do desenvolvimento humano, eu fui professor no Senai, fui professor em várias oportunidades nessa área do desenvolvimento humano. Então eu sempre falava coisas de recursos humanos, falava de coisas da parte da mudança pessoal, do tipo a gestão do tempo, como você ter uma vida mais produtiva, coisas dessa área. Eu estudava muito nisso, gosto muito de ler. Mas quando eu decidi me tornar palestrante, uma das coisas que eu aprendi é de que um palestrante generalista, ele não é tão reconhecido. Isso é uma verdade. Tem que ser um especialista. Na verdade, não só um palestrante, mas um médico, um profissional. Tem que nichar. Né? Tem que nichar, tem que ter nicho. E conversando com uma especialista, uma mentora nessa área de vendas de palestras, muito legal, a Silvia, ela virou para mim e falou assim, Marcelo, você é especialista em quê? Eu falei, cara, eu sou especialista em desenvolvimento comportamental. Ela, não, isso é muito amplo. Tá bom, sou especialista em liderança, porque eu desenvolvo líderes do Cabral, na FGV e tal. Ela, tá, mas ainda é muito amplo. E ela me provocou a fazer uma análise muito profunda do que eu era especialista. E na verdade, cara, a minha vida inteira eu li, estudei, fiz MBA, fiz mestrado, sempre fui estudar inovação, tal. Mas me faltava achar uma palavra, assim, sabe? Do tipo, cara, o que amarra isso tudo? Qual que é o propósito? O que embrulha isso tudo, né? Aí eu entrei numa neuro assim, neuro do bem, do tipo, cara, eu preciso encontrar isso. E eu vi que tudo que eu fazia era mudança. Tipo assim, a inovação é mudança, eu sou mestre em inovação. A questão do desenvolvimento humano é mudar pessoas para melhor. E eu falei, cara, eu sou um especialista em mudança. Aí sim, eu virei todo o meu radar, meu foco de artilharia para isso. Aí eu fui estudar a gestão da mudança, fui estudar fora do Brasil, fui pesquisar o assunto. Caramba. Comecei a dar aula disso, gestão da mudança, gestão da cultura organizacional. Hoje eu posso dizer que eu sou especialista de fato e não apenas porque eu gosto do assunto. É demais. E deu certo, cara. E eu acredito até que essa mudança que teve na sua vida, você me corrija se eu estiver errado ou falando alguma bobeira, mas eu acredito muito que o quê? Quando a gente se comunica, né, a responsabilidade da gente comunicar algo e a pessoa entender algo, né? A responsabilidade é do comunicador. Sim. Se o cara não comunica corretamente, não fala exatamente como precisa ser feito e falado, quem recebe, o receptor, pode ter ruído, pode não entender da forma como o comunicador queria que fosse. E esse gestor que você tinha lá, o cara ele conseguiu captar o que você estava querendo mudar, né? Exato. E foi de extrema importância para você, né? Talvez se fosse outra pessoa, teria ruído, teria uma forma de atingir você
com uma outra forma, né? Exato. Por que eu estou falando isso, cara? Diante de uma realidade que a gente vive hoje no mundo, a gente percebe que as pessoas estão em constante mudança. Né? E tomar uma atitude como você tomou, né, de mudar o cenário da vida, às vezes a pessoa se preocupa tanto de como que um chefe, como que uma mulher, como que um amigo, um líder vai reagir àquela mudança. Às vezes ele trava, deixa de viver, né? Deixa realmente de enfrentar um sonho que ele tem pela frente. Como é que você enxerga, de um ponto de vista de um especialista, a encorajar talvez até essas pessoas, ou principalmente ligar pontos, né? O que você consegue me falar um pouco sobre isso? Cara, olha, eu posso dizer para você que isso tudo realmente tem um grande impacto nas nossas escolhas. Muito do que a gente faz é visando uma aprovação social, é visando uma aceitação social, ou mesmo as pessoas que são zero vaidade, elas têm sim uma preocupação do se vão naquela mudança conseguir proporcionar uma subsistência para a família, né? Por exemplo, mudar de carreira como eu, sair da carreira executiva para ser um autônomo, teria riscos econômicos se não der certo. Então, assim, tudo isso pesa, é esse olhar que vai além da gente com a gente mesmo, né? Então, é natural que a gente se preocupe. Mas é claro que quando a gente se preocupe com a aceitação do outro, como o outro vai receber, com a opinião do outro, e por mais que elas possam ser muito bem intencionadas, corre esse risco também dessas visões serem visões daquela pessoa em relação aos medos e anseios dela, né? Eu digo isso com um exemplo muito simples. Quando eu decidi fazer essa mudança, conversei com várias pessoas e 99% incentivou totalmente. A pessoa que, não vou dizer que desincentivou, não foi isso, mas que me botou muito medo foi minha mãe, que é uma pessoa que me ama, que quer o meu bem, mas justamente por querer o meu bem, ela veio com o discurso do trocar o certo pelo duvidoso. Sim. Tudo bem que o meu trabalho também não era certo, poderia ser demitido um dia, mas era muito mais certo do que eu estava arriscando. Então, pelo bem, pelo carinho, ela falava: Marcelo, mas será que é certo você pedir conta, né? Uma pessoa bem intencionada, mas por quê? Porque na estrutura mental dela, na história de vida dela, os scripts que foram construídos na vida dela, são scripts em que ter segurança, até pela geração dela tal, era necessário, do tipo, se tá dando certo aqui, agarra isso e não solta, entendeu? Então a gente tem que entender que muitas das pessoas que a gente quer ter aceitação, quer ter aprovação, quer ter a concordância, são pessoas, algumas que não são do bem, que podem te dar conselhos para te desvirtuar do caminho, sim, mas muita gente do bem, que quer o seu bem, só que nessa elas podem dar conselhos baseados nas suas realidades. Exato. E eu acho que o caminho é esse, é você entender que o seu caminho é seu, né? A partir do momento em que você tem uma trajetória que você quer seguir, cumprir, sem ser inconsequente, sem fazer loucura, desde que você planeje, né? Desde que você fale, peraí, daqui eu vou fazer isso, eu tenho condições, eu tenho conhecimento, eu tenho para onde correr se for preciso. No meu caso, eu tenho dinheiro guardado, porque a partir de tal mês eu não tenho mais salário, né? Exato. Então, a partir do momento em que você planeja, programa, tem um plano B, enfim, você está preparado para fazer essa mudança? Vai! E o incrível, cara, muitas pessoas que daquele momento lá atrás, no ponto zero, diziam, cara, pensa bem, lá em frente elas vão falar assim, porra, você fez a mudança certa, era isso. Muita gente, não digo milhares, mas alguns amigos muito próximos falaram assim, pô, Marcelo, você é doido de fazer essa mudança. Incentivaram, mas acharam muito doido. Hoje eles falam, pô, queria ter tido a coragem que você teve para ter feito a mesma mudança. Então, assim, eu acho que no fundo tudo vai transcorrer para o bem, desde que a sua intenção seja boa e você faça isso dentro de um caminho de valores, de virtudes positivas, né? É sensacional. Isso, a mudança, ela acarreta, né, cara? Ela vem igual uma carreta assim mesmo, né? Um monte de coisa por trás disso e é preciso muita responsabilidade para assumir aquelas verdades da nossa vida. Exato. Né? Visto isso, a gente entende muito que há mudanças que infelizmente vêm para o mal, né? Uhum. E você hoje, como especialista no assunto, você tem um canal de comunicação que a pessoa pode te seguir e receber conselhos para eu tomar uma atitude, para eu pensar melhor. Existe um caminho como se fosse um checklist assim, para acontecer uma mudança?
Cara, tem, na verdade tem. Inclusive, eu desenvolvi há um tempo atrás, quando nós falamos de mudança pessoal, mudança de comportamento, tem vários tipos de mudança, né? Eu desenvolvi uma espécie de uma fórmula da mudança que tem algumas etapas a serem seguidas. Vira e mexe, eu coloco conteúdos disso, explico sobre isso, principalmente nas minhas redes sociais. Eu tenho canal no YouTube, muita gente me encontra por lá e acaba aprendendo muita coisa. Mas assim, existem mudanças tanto na esfera pessoal, você mudar o seu comportamento, mudar um hábito que te incomoda, como também a gestão da mudança em si, nos negócios. Tudo isso tem metodologia. E eu sou bastante presente nas redes sociais, porém com mensagens, com conteúdos às vezes diferentes. Por exemplo, no LinkedIn, eu coloco muito conteúdo da parte de gestão mesmo, a gestão da mudança empresarial, enquanto que no Instagram é muita coisa muito mais orientada para mudança pessoal. Então, muita gente que me segue, né, aí é Marcelo D. Elias, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, Facebook e tal, as pessoas que me seguem sempre me dão feedback legal, sabe? Tipo, pô, Marcelo, eu precisava ouvir isso. E o engraçado, cara, é que como eu tenho uma equipe que me ajuda nesse marketing, às vezes nem eu sei exatamente qual mensagem que entrou naquele dia, né? Eu sei qual mensagem, porque foi eu que fiz, mas eu não sei qual entrou naquele dia. Então eu recebo às vezes uns feedbacks, Marcelo, essa mensagem que se colocou hoje foi pra mim. Eu tenho que ir lá ver que mensagem que é, porque nem sempre eu sei qual que é a do dia. Mas funciona. Mas assim, cara, mas a mudança, ela sempre é uma experiência muito pessoal. Por mais que a gente tente estabelecer, e eu como especialista posso te garantir, mesmo tendo uma fórmula, de cada um para cada um vai ter o seu jeitinho, sabe? Algumas coisas funcionam mais, por isso que existe uma fórmula, uma metodologia, mas é uma experiência muito pessoal. Para alguns pode funcionar com mais intensidade, com outros com alguma adaptação, entendeu? A gente hoje vê, para ser bem sincero, né, hoje em dia mesmo a gente vê praticamente uma queda. Esse é o meu ponto de vista. Naquela parada de coach, né, ficou muito mal falado, não sei se chegou isso a você também. Eu acredito que não, sempre teve em alta, eu gosto, já fui coach várias vezes, de vários coaches, 4 vezes para ser bem sincero. E, cara, me mudou muito na época, transformou minha vida, me fez repensar coisas que eu nunca imaginei pensar. Então me ajudou muito a ser quem eu sou hoje, principalmente. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? A maioria desses cursos, eles têm uma metodologia de ensino. Né? Existe, vamos supor, a Febracis, a Escola do Coach e tudo mais. Você vem com essa ideia de transformar, né? Eu acredito que toda mudança ela gera uma transformação. Sim. Existe uma metodologia que o Marcelo de Elias desenhou, montou as estratégias e tal, para um âmbito mais empresarial mesmo? Ou, igual você mesmo falou, é de cada pessoa, não precisa analisar, ou você nem presta esse tipo de atendimento, é mais palestra, o que a pessoa absorver com aquilo ali, depois ela se vira para fazer na vida dela. Como é que funciona, irmão? Na verdade, assim, hoje eu não trabalho como um mentor, já tive oportunidades de fazer isso lá no passado, alguns anos atrás, há uns bons anos atrás, quando coach nem era uma coisa muito popular, eu já fazia coach. Parei porque não dava tempo. Acho uma pena o que está acontecendo com o coach de maneira geral, porque o coach enquanto ferramenta, metodologia é muito interessante, ajuda muita gente. Mas a palavra coach ficou tão banalizada que até mesmo muita gente que é coach nem gosta mais de ser chamado de coach. Exato. Da mesma forma, me passa a me chamar de mentor, mas também estão começando a banalizar mentor. Então, o que eu penso assim, que às vezes a pessoa errada, ou a pessoa achando que é fácil demais, basta fazer um cursinho, aprender uma fórmula, eu sou coach. Então isso atrapalhou um pouco, mas eu confio muito nessas ferramentas quando bem aplicadas, né? Mas eu não faço mais isso, não dá tempo. O meu trabalho hoje é muito mais de palestrante mesmo. Ponto final. Só que o que acontece? O trabalho de palestrante, ele tem um lado difícil, que às vezes me angustia um pouco, que é justamente isso que você falou. O palestrante ele vai lá, ele despeja um monte de insight. Aí depois é cada um por si. Eu gostaria de ter mais proximidade com as pessoas a ponto de conseguir falar assim, pô, o Renan assistiu uma palestra minha, preciso de apoio meu para realmente fazer a transformação. Algo assistido, né? Mas eu não consigo, assim, não dou conta, porque graças a Deus, Renan, hoje as palestras que a gente faz são para grandes eventos. Por exemplo, semana que vem vou estar em Belém fazendo uma palestra para 500 pessoas. Que isso? E isso é 2, 3 vezes por semana, às vezes 1.000 pessoas, às vezes 2.000 pessoas. Meu Deus.
tempos atrás, fiz uma para 5 mil pessoas. Então, como é que você vai dar? Tudo? Então, como é que eu dou uma continuidade? Muitas vezes pelas redes sociais, de maneira genérica. Sim. Não é um atendimento personalizado, mas do tipo, aquilo que a gente vai percebendo que são dores das pessoas, a gente vai produzindo maneiras de continuar à distância. Mas eu tenho percebido que quando a mensagem ela chega de um jeito forte, e já com um pouco do caminho do que eu devo fazer então, você já consegue, mesmo não tendo essa proximidade tão grande, impactar as pessoas e aquelas interessadas fazer boas mudanças sim. Imagino, cara, porque é o seguinte, eu sou amante de palestra, gosto muito de ir, inclusive quando tiver uma região aqui, você me avisa. Opa! Eu não sei se claro. Às vezes é aberto, né? Mas sim. Fantástico te ver lá no palco, principalmente nos ensinamentos que devem acontecer ali. Então, mas isso é algo que queima no seu coração, Marcelo, no sentido de tipo, putz, cara, eu sei que isso aqui foi bom, mas se as pessoas não souberem fazer com esse conhecimento, não vai dar em nada, ou no final das contas acontece aquilo ali, cara, minha parte tá feita, bola pra frente, se eu me preocupar com isso, eu não vou sair do meu lugar, né? Cara, eu acho que é muito mais uma curiosidade pessoal de saber o que aconteceu depois, sabe? Mas não vou dizer para você que isso me deixa extremamente preocupado, porque a maioria das palestras que eu faço são eventos fechados. O que é isso? É uma empresa que nos contrata para fazer um trabalho com os liderados, os funcionários, os líderes. Isso, tipo eventos desse tipo, encontros de líderes, convenções de vendas, são coisas desse tipo, congressos internos. As palestras abertas, que são aquelas que as pessoas compram ingresso, elas não são a maioria. Entendi. Então o que acontece? Nesse caso, essa continuidade quem faz é a empresa. Então, eu passo a ter um contato muito próximo com a empresa, normalmente o RH, né? Para que aquilo tenha tido uma continuidade. Então, vem excelentes feedbacks através deles, porque eles acabam virando um ponto focal e quando tem uma dificuldade, às vezes eles vêm até mim, Marcelo, pô, aconteceu isso, o que a gente faz? Então, eu não fico angustiado a esse ponto, sabe? Do tipo, poxa, será que tá dando certo? A gente sabe que dá certo. Ótimo. Porque a mensagem, cara, pode ser uma palestra de TED, de 15 minutos. Mas se você dá a mensagem do jeito certo, cara, as pessoas vão sair com vontade de mobilizar e meio que sabendo o que fazer. Legal. Então isso não é tão tenso. O que é tenso talvez é mais a curiosidade pessoal, sabe? Do tipo, e aí? Eu queria ver a carinha da pessoa, o que aconteceu na vida dela. Mas alguns espontaneamente trazem relatos muito interessantes, através das redes sociais, tal, mandam mensagem, mandam e-mail. Cara, e tem cada história de transformação. Pra você ter uma ideia, eu vou contar uma história muito interessante. Uma vez eu fiz uma palestra para um pessoal de uma grande consultoria, auditoria financeira, famosa, no Brasil, no mundo inteiro. Mas foi no Brasil, foi em São Paulo. E a gente falou muito de propósito, sentido, legado, tal, não sei o quê, fazer o que ama. E eram todos gestores, assim, sabe? Líderes, diretores dessa empresa. Cara, foi tão curioso que, passado um tempo, acho que mais ou menos uns 6, 7 meses, recebi um e-mail de um dos participantes, que eu me lembro dele, porque tem participante que chama mais atenção, que interage com você, e depois da palestra ele interagiu muito comigo, fez um monte de pergunta, e eu vi que ele estava angustiado, querendo mudar algumas coisas na vida. Bom, enfim, recebo esse e-mail e ele dizendo que ele pediu conta da empresa, e com a indenização provavelmente muito alta que ele tinha, algum dinheiro que ele tinha, ele montou uma pousadinha numa cidade da Bahia, no interior da Bahia, na praia, não lembro onde, e estava super feliz como dono de pousada, uma vida mais leve. E foi engraçado que eu ainda brinquei com ele, depois ele até passou o WhatsApp, conversei com ele no WhatsApp, eu falei para ele assim, cara, pô, com o conhecimento de gestão que você tem, essa pousada vai virar um grande negócio. Ele falou, tudo que eu não quero, é isso. Tudo que eu não quero, eu quero paz, né? Mesmo. Aquilo para mim foi interessante porque ele disse que aquilo que eu falei fez ele pensar o quanto que ele precisava ser feliz fazendo outra coisa. Caraca. Coincidência ou não, a empresa dele não me chamou mais para dar palestras, porque eu acho que perderam um grande executivo, viu? Isso, mas não, mas é uma brincadeira, porque normalmente o mercado de palestra também tem isso. Quando você faz uma palestra para um evento de líderes, dificilmente você volta para outro ano, eles querem outros palestrantes, você volta para outros públicos, né? Isso que você acaba pregando, Marcelo, você me corrija novamente, né? Pregando um pouco da liberdade, né? Isso. Porque às vezes a pessoa ela vai enxergar aquilo realmente com novos ares, né? Falei, puta, então aqui não é o meu lugar. Preciso mudar realmente. Às vezes você até encoraja o cara, nossa, será que eu tô precisando sair dessa empresa? Aí você vai lá, o cara ouve uma palestra sua e fala, puta, é a resposta que eu queria. Exato. E aí as empresas acabam, né, meio que tem que saber lidar com isso, né? Tem, na verdade é o seguinte, cara, eu até brinco também Você avisa a empresa antes, ó? As empresas, olha, hoje eu vejo uma coisa muito interessante, Renan. Lógico, tem empresas e empresas.
Mas a maioria delas elas não se importam em perder pessoas que não estão felizes lá dentro. Olha, isso é magnífico. Eu tenho percebido isso muito, e eu até brinco, cara, assim, eu falo que tem funcionário, colaborador, mesmo que seja um executivo, que você tem que usar o método Frozen. Eu brinco, falo método Frozen porque aquele desenho da Frozen tem o Let It Go, né? Deixa aí. Então, que hora você tem que deixar aí? Você reter uma pessoa infeliz, que não está satisfeita, é pior. Exatamente, você está pagando caro, é uma algema de ouro. Você prende para o cara ficar preso a algema de ouro, né? Você paga caro para o cara ficar preso ali. E o cara não está feliz, ele não vai ser a pessoa mais produtiva do mundo. Então, o que a gente percebe? Muitas empresas já contratam a gente até com esse pedido. Do tipo, Marcelo, dá um chacoalhão para quem quer estar no barco, que esteja. Quem não quer, pula fora. Então, assim, a mensagem da mudança também traz isso. Você falou uma coisa legal que tem muito a ver mesmo, assim, eu prego muito a mensagem da liberdade, mas por trás da liberdade tem uma outra palavra que eu gosto muito de usar, que é a mensagem do protagonismo. Ou seja, é você ser o dono da sua história. Se você decidir que naquela empresa é o melhor lugar para fazer a sua história, cara, abraça toda oportunidade que a empresa te der. Se ela não te der, caça a oportunidade. Mas faz a sua história aí dentro, não fica dependente da empresa, entendeu? Agora, se você entender que a sua felicidade é fora dali, busca, entendeu? Busca. Então, na verdade, o protagonismo é isso, é você ser o autor da sua história e o construtor do legado que você vai deixar. Isso é legal, cara, que me leva a um gancho fantástico, né? Porque eu acredito que realmente a nossa vida ela começa quando a gente realmente vira o protagonista dela, né? Isso. E como é que você poderia... sinalizar, né, o pessoal que está em casa principalmente, existem indícios, né, que o protagonista ele evidencia, fala, cara, pior que eu não estou vivendo realmente o meu protagonismo, ou você não está infeliz, até em relacionamento, não sei se você aborda esse tipo de coisa, porque às vezes né, a pessoa está lá no relacionamento, cara, às vezes abusivo, está infeliz, já não acontece mais nada naquele relacionamento, o cara está lá. Algema de ouro, adorei esse termo aí, cara, porque é a pura verdade. O cara tá lá algemado numa situação que, cara, às vezes eu vou ser bem sincero aqui, às vezes é só o sexo daquele relacionamento que só tá bom, só tá aquilo bom e às vezes o cara permuta aquilo ali de uma outra forma e tenta levar prolongar esse tempo, mas, cara, já acabou. Né? E como que existe uma forma ou uma fórmula da gente visualizar isso? Como é que é, cara? Cara, muitas vezes, você falando de casamento, de relacionamento, muitas vezes é acomodação mesmo, né? E do tipo, não tá bom, mas tá ok, né? Tá, que seja, já acostumei. Isso serve também para trabalho, às vezes você tá infeliz, mas tá ok, tô recebendo em dia, né? Então, o que eu percebo sobre isso? Eu acho que poderia ter vários indícios que são importantes para a gente analisar, mas talvez o mais forte dele, e que sempre me chamou a atenção dentro da ideia do protagonismo, é quando você começa a perceber quem que você está... É quando você percebe que quem está mandando nas suas escolhas. Talvez esse seja o maior indício. Por exemplo, quando você fala assim, puxa, eu não queria estar ali, mas eu tenho que ir, alguma coisa já sinaliza. Do tipo, eu não queria estar casado, mas por causa dos meus pais que vão ficar tristes, ou dos meus filhos, eu preciso estar. Eu não queria estar nessa empresa, mas por causa sei lá, de alguma coisa que eu tenho que fazer, da minha equipe ou da minha família, eu tenho que ficar ali. E é normal, cara, que você percebe, eu sou muito atento a isso. Eu sou desatento a muita coisa. eu tenho TDAH, né? Então eu sou desatento a muita coisa. O que mais me falta é foco em muitos momentos da vida. Mas nisso eu sou muito atento. Não, é incrível, né, cara? Assim, mas eu sou muito observador até na fala das pessoas, assim. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, cara, fulano me enche o saco. Isso pra mim já é um sinal de que você tá sentindo o que o outro quer que você sinta. Olha isso. Eu prefiro dizer assim, eu fico de saco cheio com fulano. Porque eu tenho controle sobre o que eu sinto e não sobre o que os outros fazem pra mim. Muito bom. Então, por exemplo, se eu falar assim, cara, as pessoas não querem que eu faça. Quer dizer que o protagonista não está sendo você, está sendo vitimista de um contexto. Então eu diria que entre tantos sinais, talvez esse me chama muito a atenção, grita aos olhos, sabe? Do tipo, quando uma pessoa, ela meio que se aniquila, se anula para viver o roteiro de outros, a vida de outros, o script que outros escreveram para ela. Aí ela deixa de viver a história dela para viver a história que outros escreveram para ela. E nessa hora, meu amigo, eu diria para você, é o maior sinal que talvez seja a hora de mudar. E aí entra a hora de, cara, entender, né? Pôr a mão na consciência e falar, cara, o que eu tenho feito. Marcelo, dentro de todas as palestras que você tem feito e faz,
Qual o maior tema abordado hoje em dia aí pelas empresas? Elas estão te chamando mais para falar de protagonismo, é para falar de mudança, ou é um outro tema que você super aborda? Como é que é? Na verdade, assim, quando a gente fala de mudança, Renan, o tema é bastante amplo, né? Então ele tem vários nichos, várias possibilidades, por isso que é legal você perguntar, porque senão alguém pode pensar, mudança, esse é o tema, né? Mas mas carreto, né? O que eu faço? Você dá palestra ou trabalho na Graneiro, né, meu? Mas não, a mudança é bem amplo, sim, apesar de ser nicho, é um nicho bem amplo. Mas assim, cara, no meu caso específico, eu talvez não seja o melhor termômetro do que as pessoas mais querem saber, porque como eu sou professor em instituições de desenvolvimento executivo, tendencialmente as empresas me contratam, na maioria das vezes, para dar palestras sobre mudanças para líderes, porque elas já associam o meu nome a um desenvolvedor de líderes. Então eu diria para você, talvez um número aqui meio que chutado, mas nem tanto, porque a gente tem alguma estatística que varia, mas 70% do que eu sou chamado é para eventos de lideranças, onde é para falar com líderes sobre como eles devem ser os agentes da mudança numa empresa que está mudando. Olha, cara. Porque as empresas mudam o tempo todo, muda estratégia, muda diretoria, faz fusão, aquisição, parceria, não sei o quê. Então muda, lança um novo produto, implementa um novo sistema. Então elas precisam mudar. E muitas vezes, cara, muitas vezes não, pode dizer para você que na maioria das vezes o problema está na liderança, que às vezes não compra a mudança e não vira esse agente. Então, pelo menos para mim, e até para alguns colegas também da área, o tema liderar mudanças, o líder como agente da mudança é o carro-chefe. Mas quando a gente olha na abordagem mais pessoal, que talvez seja uma curiosidade maior de quem nos assiste, o que as pessoas mais querem mudar nelas? Assim, o que elas mais querem mudar? Cara, é o discurso realmente do protagonismo, sabe? É a pessoa perceber que ela não pode ser vítima de uma situação, ela tem que trazer para ela a responsabilidade, tem que se empoderar. Então eu digo que os outros 30% é muito nessa linha do eu ser o dono das minhas escolhas, ser o autor da minha história. E isso serve tanto para eventos para vendedores que tem meta a cumprir e que às vezes reclamam da meta, mas não percebem que são eles que têm que fazer acontecer. Às vezes são eventos, por exemplo, eu dou muita palestra no Sebrae para empreendedores e às vezes a mensagem é essa, você quer ser empreendedor? Então protagonize a história do seu negócio, que ela tem a ver com a sua história. Então é muito a pegada do protagonismo mesmo. Por isso que eu gosto muito disso, desse tema, sabe? E você prefere hoje falar com o público de fábrica ou você está gostando mais de abordar uma coisa mais pessoal? Como é que tem sido o Marcelo nesse ponto? Cara, é engraçado, Renan, porque essa pergunta sua é muito inteligente, mas ela não é simples de responder, sabe por quê? Porque no fundo tudo é pessoal. Sabe? No fundo tudo é pessoal. Até essa resposta que você deu anteriormente serve para a questão pessoal. Exato, porque o cara às vezes ele aprende lá dentro da fábrica e pode levar muito para o pessoal dele. Exatamente. Inclusive, Renan, uma das coisas que eu me interessei muito a estudar quando eu resolvi colocar toda a artilharia nisso foi por que nas empresas as pessoas reagem negativamente às mudanças normalmente, né? A resistência à mudança. Cara, eu fui fazer uma pós-graduação na PUC na área de neurociências, justamente para entender como que o cérebro, fisicamente, quimicamente, reage. Então, assim, eu comecei a entender uma série de coisas. Eu não sou neurocientista, mas eu sou um curioso do assunto. E eu percebi, cara, que no fundo, a mudança é sempre a gente. Não é à toa que um cara muito mais antigo que nós, o Gandhi, já dizia, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Porque a mudança é de dentro para fora, ela é intrínseca, é de você impactando o contexto. Mas assim, cara, como eu sou formado em administração, eu fiz MBAs na área de estratégia, de negócio, inovação, não sei o quê, mestrado, isso, aquilo. Eu tenho um olhar muito forte para negócios. Então, quando eu sou chamado para ajudar as empresas a mudarem seus resultados para melhor, eu vou muito empolgado. Mas sabe por que eu vou empolgado? Porque eu sei que eu estou falando com pessoas que precisam mudar suas condutas. Então, na essência, para mim, a fórmula do sucesso que me deixa feliz é essa. É quando eu estou falando dentro de empresas para pessoas. Acabou. Como está escrito aqui, pessoas precisam de pessoas, né? Então, é a pura verdade. Isso, cara? Essa frase me chamou muita atenção, cara. Porque eu sou vidrado nessas coisas. E assistindo um podcast, eu vi essa frase e eu falei, cara, isso é uma virada de chave demais. Porque até quando a gente falar assim, falando de uma agente de marketing, por exemplo, né? Ela é feita de pessoas. Sim. E a gente está atendendo outras pessoas. A gente precisa dar resultado para outras pessoas. No final das contas, são sempre as pessoas. Sem dúvida. O mundo gira em torno disso tudo, né, cara? Eu acredito muito que você, como um grande analista assim, de clínico, de olhar as coisas e reverberar tudo aquilo ali,
Você tem percebido, cara, alguma tendência negativa que as pessoas têm pela mudança hoje em dia? Você acha que elas estão muito mais duras na mudança, enraizadas em algo antigo? Ou você acha que essa pandemia, por exemplo, aí abriu o olho de muita gente, viu que o cara que era às vezes dono de um negócio quebrou, achou um outro nicho? Como é que você visualiza tudo isso, esse cenário que a gente vive? Cara, tem um vídeo meu no YouTube que tem bastante visualização. Foi uma palestra junto que eu fiz com o Leandro Carnal. Que depois isso, já fiz palestra com ele, com o Cortella, um pessoal maravilhoso. E o Leandro Carnal, eu sou fã, o Cortella nem se fala. O Cortella foi meu professor foi meu professor de ética quando eu estudei na Fundação do Cabral. O pessoal ficou com inveja agora aí, né? Cara, é muito bom. Mas o Carnal, cara, esse evento teve depois eu fiz a primeira palestra, ele fez a segunda, depois fizemos um debate, eu e ele mediado pelo Denis, um amigo nosso. E uma das perguntas que fizeram, a audiência fez, foi essa. As pessoas vão mudar por causa da pandemia? E é interessante que eu fui incumbido de responder antes dele, né? E ele que é um cara muito mais especialista do que eu nesses assuntos. Mas eu falei uma coisa que fez coro com ele. Ele falou, exatamente o que o Marcelo falou e complementou a minha resposta. Melhor, reafirmou o que eu disse. Porque assim, na época eu dizia o seguinte, e a gente estava em plena pandemia, essa palestra foi até online, sabe? Uau. E porque não podia presencial. E foi interessante que ele falou assim, e eu falei também, que a pandemia não muda ninguém, assim. Na verdade, ela só despertou olhares para as pessoas que já tinham uma predisposição. Aquelas pessoas que já tinham um olhar mais humanizado, ficou ainda mais. Aquelas pessoas que já eram do bem, queriam ainda mais ajudar o outro, né? Mas ninguém se corrigiu por causa disso. Como nada na vida corrige ninguém se a pessoa não tiver uma predisposição, né? Cara, mas o que eu percebo dessa questão? Qual que é o lado que eu tenho percebido de ruim, né? O lado difícil de fazer mudanças hoje, respondendo a sua pergunta. Hoje o mundo ele é muito mais acelerado que antes. As pessoas querem hacks, fórmulas para tudo. Então elas falam assim, Marcelo, cara, preciso fazer uma mudança na minha vida, me dá aí os 3 passos para mudar em meia hora. Entendeu? Então as pessoas estão muito ansiosas, mais ansiosas do que antes. Esse mundo tecnológico nosso de WhatsApp, se você manda WhatsApp para alguém e a pessoa não consulta, você fica angustiado. Então as pessoas são muito mais ansiosas, as pessoas querem respostas rápidas para tudo, querem fórmulas para tudo. Como eu te falei, para mudança existem sim algumas metodologias e fórmulas, mas que ainda é uma experiência muito pessoal. Então eu digo que o mal hoje é que as pessoas estão querendo mudanças rápidas. E as redes, né? E tem que respeitar que tem a lei da colheita. O que é a lei da colheita? Você semeia, espera germinar, vai começar a dar o broto, o fruto, para depois colher. É lógico que no mundo de hoje até isso pode ser acelerado com algumas metodologias, mas não tem como ter mudança rápida. Então, por exemplo, uma pessoa fala, cara, eu vou ser saudável, eu vou fazer atividade física, eu vou cuidar da alimentação. Normalmente essa decisão acontece numa segunda-feira, né? Então, segunda eu começo, ela começa a segunda, na terça desiste. Ou porque faltou entusiasmo, empenho, mas porque ela acha que um dia ela já vai ver resultado, e não vê. A única mudança que ela vai ver é dor no corpo se ela for na academia, sentir fome se ela começar a fazer dieta. Né? É uma questão, é um platô, fica ali uma coisa estagnada durante um tempo, até depois ter uma curva ascendente. Talvez isso seja até divino, né, cara? Tem tudo, tem uma mágica por trás disso. Exato, porque eu fico pensando como a perfeição de Deus, ela externa isso nos detalhes, né? Porque, pô, a gente nasce, cara, fica 9 meses lá, sabe? Parece que precisa de tempo para tudo. A gente não nasce falando, precisa de tempo para tudo. Inclusive, eu tive um insight esses dias aqui no podcast, que foi a visão da montanha. Não sei se você já ouviu isso, né? Como? Porque quando você está embaixo da montanha ali, né? Você olha lá para aquele topo e fala, nossa, na hora para chegar lá, vou fazer uma foto incrível, vai ser lindo. Hoje eu vou postar, todo mundo vai saber, vai ser demais, cara. Às vezes, cara, você sobe ali 30 minutos, você já tá num nível que você já olha pra trás, tem história. Você fala, olha que loucura, cara. Às vezes você já nem quer mais subir tanto. Porque daquela ali você já consegue enxergar até uma outra montanha, às vezes mais bonita. Às vezes já não faz mais sentido pra você. Sim, verdade. Por que eu tô falando isso? Porque isso que você falou faz total sentido. Às vezes a gente olha, né, uma profissão, às vezes olha um shape até, né? Caramba, que shape legal. Mas às vezes o pouco que você se mexe, que você muda, já gera algo em você que você até satisfaz já, né? Sim. Cara, tá bom aqui, tá ótimo, agora eu vou colocar uma outra meta pra mim. Porque daí ali eu descobri, às vezes, um crossfit que vai me deixar com outro corpo.
a mudança ela tem esse poder, né, irmão? De envolver e colocar a gente numa lucidez. É legal. Que coisa que a gente não tinha visto antes. E esse lance da montanha que você fez essa metáfora é legal porque isso me faz pensar assim, nessa trajetória, quais são os 2 momentos mais difíceis? É quando você está chegando perto do topo, apesar de você estar perto, estar entusiasmado, de falta pouco, ali é muito mais difícil. Normalmente o ar está mais rarefeito, você já está extremamente cansado, sua perna está doendo. Aí você vai mais na garra mesmo, né? Eu sei que quanto mais perto do objetivo você tá, mais difícil fica. Se serve para montanha, serve para a vida. Mas sabe qual que é o segundo momento mais difícil? É sair do lugar e começar a montanha. Porque se você olha aqui embaixo e fala, cara, vou ter que subir isso tudo, você nem começa, esse é o momento mais desafiador. Então eu diria para você que, como tudo na vida, empreender um negócio, mudar de carreira, mudar seus hábitos, enfim, quando você está chegando perto, fica mais difícil. Porque ali você já está cansado, você já tem mais história, você tem muito conhecimento, mas você tem mais gente querendo te derrubar. Verdade é essa. Né? Mas o desafio é o primeiro passo, cara. Doido. Porque às vezes a gente quer, muitas vezes, algo que vem a nós, mas a gente não vai até ela, entendeu? Isso cara, é demais, ter essa visão. Porque eu acredito muito no que você falou agora há pouco, né? Hoje em dia as pessoas elas têm sido mais ansiosas realmente, né? Talvez a ansiedade seja um dos maiores males aí atuais que a gente tem vivido, né? E você falou do TDAH, né? E me chocou que você tem TDAH, porque eu falei, caramba, cara, eu suspeito que eu tenho, né? Porque a gente, às vezes quando eu tomo uma parada, eu vivo o hiperfoco e eu falo assim, nossa, parece que eu não sou assim toda hora, parece que eu preciso daquilo ali, sabe? Pra entrar realmente num foco absoluto e conquistar aquela tarefa, conquistar aquele objetivo e tudo mais. Por que eu estou pincelando isso, irmão? Dentro do Marcelo de Elias hoje, tudo que você atingiu, né, profissionalmente, pessoalmente, qual foi a maior mudança que você precisou fazer? Que chave que virou em você que você falou assim, caramba, eu precisava disso. Inclusive eu fiz uma pergunta, né, Vinícius? O último convidado, que eu coloquei o cara num mato sem cachorro. Talvez você entenda essa pergunta. O que você não sabe hoje que você precisava saber? Bacana. Nossa, ficou como é que você me perguntou isso? Não sei responder e tal. Mas isso, quando eu tive essa pergunta pra mim, eu falei, cara, fantástico. Porque eu não sei hoje o que eu precisava saber. Eu precisava, cara, né, saber um pouco mais sobre alimentação, sobre gestão, sobre liderança, sobre gestão de mudanças. Né? E que chave que virou em você que você falou, cara, essa mudança mudou minha vida? Cara, olha, tem algumas que foram importantes, mas tem uma que é tão gritante, que fez tanta diferença na minha vida, que eu faço questão de compartilhar. É claro, se a gente falar de carreira, a mudança mais importante da minha vida foi essa, em que eu deixei a carreira executiva para trabalhar com o que eu trabalho hoje, que eu sou mais feliz e mais bem sucedido. Mas assim, pessoalmente falando, e que também com impacto na carreira, a mudança mais importante que eu fiz... também ajuda, né? Mas sabe qual foi a maior mudança que impactou a minha vida e até hoje, às vezes, eu sou desafiado a continuar fazendo? É saber dizer não. Olha, cara. Essa foi a mudança mais difícil para mim. Eu sempre fui uma pessoa bastante popular. Desde criança era chamado para ser representante de turma, de escola. Já era meio que um líderzinho nato. Quando eu fui servir ao exército, eu servi aos 8 anos de idade, né? Eu virei cabo, comandante. Enfim, eu sempre tive esse perfil meio de destaque. E mais uma característica muito minha de pessoas parecidas comigo é de que a gente quer que todo mundo goste da gente, quer aprovação, aquilo que eu falei, né? Eu não sou muito de acreditar em horóscopo, essas coisas, signo, mas eu sou de Gêmeos. Na verdade, assim, eu não acredito muito em previsão do signo, mas a personalidade do signo parece que bate, viu? Eu acho que... E eu sou de Gêmeos, e o geminiano, ele gosta, ele é o cara do social, do coletivo. Então, somos, então, aí, ó. Não, desde o começo. Mas a gente quer o quê? Por isso que a gente faz isso que a gente faz, por isso que você está aqui no podcast. A gente quer que as pessoas nos vejam e tal. E isso, cara, naturalmente me fazia, aí era uma dificuldade minha, me fazia querer essa aprovação a qualquer custo, por exemplo, no trabalho. Então alguém chegava assim, Marcelo, você me ajuda aqui? Pô, ajudo. Só que eu deixava de lado o meu, entendeu? Aí o cara ia embora às 6 da tarde, eu ficava até 10 da noite, fazendo o dele e o meu também. Isso acontecia no trabalho, acontecia na vida, às vezes eu aceitava coisas que eu não queria. Vamos a tal lugar? Porra, não tô muito afim, mas como é que eu vou dizer não pra pessoa? Já prestei dinheiro pra quem não pagou, porque eu não soube dizer não, entendeu? Então eu diria pra você, meu irmão, que
que uma coisa que eu deveria ter aprendido antes é aprender a dizer não. E isso tem a ver, aprendi, demorou, até hoje é um desafio, tem hora que o bichinho do diga sim, grita, tem hora que tem que dizer sim mesmo. Sim. Tem hora que você tem que se sacrificar de alguma coisa para fazer alguma coisa por quem você ama. Então você tem que dizer sim, muitas vezes. Mas você tem que entender que toda vez que você diz sim para uma coisa que você deveria ter dito não, você disse sim para o outro, mas muitas vezes você disse não para você mesmo. Você deixou para trás alguma coisa, entendeu? Isso. Então, às vezes até algo que foge da sua essência, do seu valor. Total. Às vezes você abre mão de uma trajetória em que você percebe que talvez por ali seria mais digno, mais correto, porque você fez algo para não desagradar. Desse ponto eu não sofro tanto, porque eu sempre fui muito firme em relação ao que é ético, justo. Mas quantas vezes a gente fala, cara, isso aqui não me parece legal, mas vou fazer porque o fulano está pedindo. E às vezes dá errado lá em frente. Então, o que eu posso te dizer? Isso para mim fez muita diferença, ainda faz. E quando eu falo que isso também tem impacto na carreira, porque, por exemplo, como eu te falei aquela hora, como eu era um palestrante, um treinador que falava de vários assuntos, quando eu falei não, foco é mudança, eu tive que dizer não para um monte de assunto. Eu tive que ajudar outros especialistas a se especializarem, a ter outros parceiros, colegas, palestrantes, para indicar, entendeu? Porque, Marcelo, você dá palestra de tal coisa? Cara, isso não. Mas não é um não porque eu não gostaria, às vezes até gostaria, mas porque não é o meu foco, a minha área de estudo, a minha essência. Então, cara, dizer não pra mim foi o divisor de águas. Caramba, cara. E você acha que a mudança, igual você encarou aí, você acha que ela tá ligada ao foco? Cara, eu quero mudar, eu quero uma nova profissão, eu quero fazer uma transição de carreira. Uhum. Você acredita que esse foco que manteve você aí, cara, nesse propósito de ser um palestrante mesmo, de largar, né, outros assuntos, de ser um palestrante de gestão de mudança, liderança e tal, manter o foco é uma grande saída para a mudança? É uma grande saída da qual eu sofro, porque eu te falei que o que menos tem é foco, né? Até pelo TDAH. Cara, mas o que eu posso te dizer? No meu caso, e eu diria também no caso das pessoas que eu acredito que têm sucesso, é muito mais, primeiro, propósito do que foco, né? Você usou as duas palavras e as duas se complementam. Eu acho que o foco ele é importante depois que você decidiu o que você quer, para você não dispersar, entendeu? Mas tudo começa com o propósito, com o sentido de vida. Deixa eu te contar para você como é que eu percebi isso. Em 2004, eu fiz um treinamento, participei de um treinamento que impactou muito a minha vida de maneira assim, entender algumas coisas. E um dos exercícios que foi feito foi a questão da qual que é a sua missão de vida, para que você serve. E é feito um exercício muito interessante, né? Para que você veio nesse mundo. Porque tem até uma frase que diz assim, né, que é atribuída a Hemingway, Ernest Hemingway, que diz assim, os 2 dias mais felizes da sua vida é quando você nasce e quando você descobre por que você nasceu. Né? E às vezes a gente vai vivendo assim um dia depois do outro sem ter essa clareza. Eu tinha alguma intuição do que talvez eu gostasse de fazer e tal, mas eu não tinha essa clareza. E em 2002, de verdade, eu tive um momento assim que eu falo, cara, eu nasci para isso. E em resumo, eu descobri que eu nasci para desenvolver pessoas, assim, isso em 2002, quando ainda era analista de recursos humanos. Olha isso. Aí o que eu percebi? Peraí, mas através do meu trabalho de RH eu consigo fazer isso, através do meu trabalho de professor eu consigo fazer isso, de palestrante. Então eu fui percebendo, cara, que o propósito vem antes do foco. Para que você serve? Qual é a sua missão de vida? Né? Para que você existe? Porque se a pessoa não tem essa clareza, Renan, ela vai dispersar o foco, não porque ela é dispersa, é porque ela não sabe o que ela quer. Isso. Entendeu? Ela começa uma coisa, daqui a pouquinho, não, vou fazer outra. Não é porque ela é dispersa, é porque ela fala, não é bem isso que eu quero. Uhum. Ela vai descobrindo depois, do meio do caminho, que não era aquele caminho para ter trilhado. Isso acontece às vezes. Às vezes você tem que trilhar um pouco para falar, opa, deixa eu retroagir. É melhor do que insistir no caminho ruim. Mas quando você tem uma clareza de onde você quer chegar, é mais fácil você ter esse caminho definido. Aí sim, eu quero ser palestrante? Agora sim, tem que ter foco. Tem que ter foco e o foco significa muitas vezes dizer não para as outras coisas. 100%, cara. Né? E essa galera que muda, chega no meio do caminho e vê que não era aquilo que ela imaginou, tá tudo bem? Aí entra o protagonismo. Sim. Você também ser responsável pela atitude que você tomou, né? Exato. Pô, eu acabei tomando uma atitude errada, eu mudei, percebi que não era para acontecer, agora deixa eu assumir o protagonismo, autorresponsabilidade, isso aí, autoconhecimento e, cara, vamos para cima, bola para frente, vamos recomeçar se for o caso. Muitas mudanças vão abrir espaço para outras mudanças e outras delas é retroceder, não tem nenhum erro nisso.
Mas aonde que é o primeiro passo? É justamente o que você falou, essa questão do protagonismo, é assumir a rédea. E assumir a rédea significa você assumir aonde você acertou, onde você errou. Lembra da história da vitimista e do protagonista, né? O que é uma pessoa vitimista, vitimizada? Ela pensa assim, eu tentei, não deixaram, não me ajudaram, não me ensinaram, não me entenderam, não me ouviram. Tudo bem, às vezes é isso mesmo, as pessoas realmente não te deram a oportunidade que você gostaria. Mas não é melhor você pensar assim, aonde eu errei, aonde eu não consegui ser ouvido, por que eu não consegui chegar naquilo, por que eu não fui buscar o desenvolvimento, por que eu não bati na porta certa, por que eu não conversei com a pessoa correta. Então, essa é a primeira coisa, cara, porque se você começar a atribuir alguma coisa que não deu certo a um contexto, por mais que o contexto pese, a economia pesa, as decisões políticas pesam, tudo pesa, né? Tudo pesa. Mas se você ficar atribuindo apenas ao exterior e não ao interior a responsabilidade, você vai mudar e vai errar de novo, entendeu? Porque você sempre vai ser dependente de um contexto favorável para que as coisas aconteçam. E eu posso dizer uma coisa para você, a maioria das pessoas de sucesso foram aquelas que fizeram as coisas acontecer apesar do contexto. E na maioria das vezes foram contextos desfavoráveis. E existe eu não sei nem como que fala exatamente a frase, né, cara? Mas existe uma frase que o pessoal fala que ele é louco até dar resultado. Exatamente, assim, né? É isso mesmo, é verdade. Uma frase que é mais ou menos isso assim, mesmo. Né? Eu já ouvi algumas variações que eles te chamam de louco até dar certo, depois te chamam de gênio, né? Isso. É uma coisa mais ou menos assim, né? É mais ou menos isso, né, irmão? É isso aí. Porque talvez até o gerente lá na época, né? Falou assim, caramba, cara, vai lá, né? Tem meu apoio, né? Mas você é muito louco, hein? Largar um emprego desse e tal. É isso. E viver disso aí. Isso aí. Mas eu tenho certeza que você tem colhido, né? E vai colher bons frutos ainda mais pra frente. Amém. Né? Falando um pouco de futuro, irmão, você tem um lugar que você desejou lá atrás palestrar, uma empresa, ou você já palestrou, ou você ainda deseja? Como é que funciona isso? Eu tenho um desejo, cara, se alguém da empresa estiver me ouvindo aí, me contrate ou me chame. Cara, mas é um desejo bobo. É bobo assim, porque não... É bobo só pela retórica. Cara, eu tenho vontade de dar palestra na Graneiro. Não acredito, cara. Se alguém da Graneiro tiver... Não, porque é uma empresa de mudança, eu falo de mudança. Só por isso, cara. O discurso tá até pronto. Então, tá pronto, Graneiro, me chama aí. Cara, mas assim, porque tanta gente brinca comigo sobre isso, do tipo, Marcelo, você é especialista em mudança. Cara, um monte de gente fala, você trabalha na Graneiro, você trabalha com frete, tem caminhão de mudança. Então eu queria dar palestra na Graneiro. Mas é muito assim, é uma vontade de verdade, mas é uma vontade muito mais da brincadeira, só pra dizer, cara, tô dando palestra na Graneiro. Mas eu acho que eu já cheguei bem longe, se comparado com a maioria das pessoas que começaram com a mesma origem do que eu. Uau. Na verdade, eu tenho uma família maravilhosa, meu pai e mãe, pessoas muito dignas, que me ensinaram muito, me ensinaram valores sensacionais, mas eu tenho uma origem humilde. Meu pai foi um funcionário de produção da fábrica que eu virei executivo, são 4 irmãos, eu sou o mais novo. Os meus irmãos brincam dizendo que eu peguei o melhor momento, né? Porque normalmente o filho mais novo acaba recebendo uma série de coisas mais positivas. O primeiro, que é meu irmão Marco, já passou momentos mais difíceis. Mas sempre foi uma vida, não digo de passar dificuldades, fome, não. Mas uma vida de privações, de escolhas. Não tinha como ter tudo. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Escola pública num bairro periférico, onde as pessoas falavam, pô, essa escola só tem gente esquisita, sabe? Caramba. Eu nunca estudei em escola particular, assim, depois, só faculdade e tal. Eu fui fazer faculdade, cara, com muita dificuldade, pagando com o meu dinheiro do meu trabalho na rádio. E o valor da faculdade era o valor exato do meu dinheiro. Então eu tinha que ir a pé trabalhar, voltar a pé à noite, morava super longe da faculdade, tudo a pé, porque não tinha dinheiro. Não tive pai me levando na escola, não tinha dinheiro para pagar van, não tinha dinheiro para comer lanche na escola, pra você ter ideia. Era aquilo. A minha esposa, né, na época minha namorada, também trabalhava, também uma guerreira, batalhadora. Às vezes ela ficava com dó. Marcelo, tem um dinheirinho sobrando, vai come um lanche, assim. A gente sempre se ajudou muito, né? Legal. E então, assim, cara, lá atrás eu imaginei como o auge do sucesso na minha vida, algo muito menor do que eu consegui hoje. Muito menor. Então eu sou abençoado. Acho que eu já fui bem longe para o menino ousado que eu sempre me senti sendo. Mas é claro, igual você falou, é a história da montanha. Você vai chegando lá em cima, às vezes você vê outra e fala, eu quero a outra. É isso. E não por ganância. Não. Não por egoísmo, mas por perceber que dá para ir mais longe.
Então, até nível de conhecimento. De conhecimento, exatamente. Mas eu diria para você, já pegando carona nessa história do conhecimento, Renan, que hoje a minha vaidade é muito mais intelectual, assim, sabe? Não é tanto do tipo, eu quero conquistar um carro novo, uma casa, tudo bem, por que não crescer? Isso é importante. Mas é muito mais, eu quero conhecer coisa nova, eu quero aprender coisa nova, é muito mais intelectual do que material, sabe? Sim. É claro, só é intelectual porque o material já está suprido, obviamente, né? É uma escala básica de motivações. Mas hoje eu ainda tenho bastante coisa para conquistar, mas muito mais na área do conhecimento e do intraconhecimento, e enfim, e conhecer o mundo. Eu adoro viajar, ainda tem muita coisa para realizar ainda. Quais são os países que você já palestrou? Cara, palestrar, eu já palestrei nos Estados Unidos, já palestrei em Israel, já palestrei em Emirados Árabes. Na verdade, minha palestra foi no Autódromo de Abu Dhabi. Mentira, cara. E foi legal que foi a velocidade da mudança. Que é isso? Tem no YouTube. Se vocês colocarem no YouTube a velocidade da mudança, Marcelo de Elias. Aquele autódromo é perfeito. É a Yas Marina. Na verdade, foi dentro do autódromo, tem um hotel, que é o hotel que os pilotos ficam hospedados. A minha palestra foi dentro desse hotel, sobre a velocidade das mudanças. E na hora que eu tô dando a palestra, passa um carro, não Fórmula 1, mas passa um carro em treino, dá pra ouvir o barulho, eu até brinco, ó, tem um carro passando aí. Tá vendo? E essa foi bem interessante, uma palestra de 8 minutos, é uma palestra tipo TED, mas você foi muito legal. Pra falar 8 minutos, cara, isso aí é vencer na vida, irmão. A carreira de palestrante é incrível, cara, você viaja às vezes dias e dias pra falar 1 hora. Olha isso, cara. As palestras duram no máximo 1 hora, em média, isso, né? Em média. Hoje em dia 40 minutos, o pessoal quer cada vez mais curta. Naqueles contatos que a gente tava lá, né? Você liberou até não sei nem se eu posso falar isso. Liberou um acesso aí no canal seu no YouTube, que são de pessoas que fazem um curso seu, né? Sim. Existe uma etapa dentro da palestra. Pô, pra mim foi legal, né? Demais, cara. Hoje eu não começo nada sem ter um início, uma apresentação. Um roteiro, né? Um roteiro, né, cara? Legal, aquele é legal. Em um determinado momento na palestra que você precisa ir pra cima e finalizar mais pra cima ainda. Exatamente, né? Super legal. Isso você tem colocado em prática? É isso? Melhorou? Mudou? Como é que essa metodologia ela tá atualizada? Cara, cada vez que passa, a gente melhora a performance dentro da metodologia. Mas ela não mudou, porque assim, ela é a essência, né? O que você está falando, cara, é uma espécie de um roteiro para quando a gente vai comunicar alguma coisa numa palestra ou em outras oportunidades também, não só palestra, livro, tal, congresso, curso. Que é uma fórmula que você vai do macro para o micro. Então você parte de um assunto mais genérico e vai aprofundando até chegar no indivíduo, né? Do tipo, as mudanças no mundo, o que está mudando, e por isso as pessoas querem mudar o quê? Quais são as dores das pessoas, o que elas precisam mudar e o que você tem que fazer para mudar. Então esse formato, cara, ele se você assistir 99% dos palestrantes, eles usam esse formato, entendeu? Só cada um do seu jeito, um é mais engraçado, outro mais técnico, né? E como é que você, eu não sei nem como é que chama isso, se é um ceticismo, mas eu sou um cara que eu vejo muito palestra, assisto muito palestra no YouTube, presencial eu gosto também. E semana passada eu tava em uma e, cara, é muito louco. Eu não sei se isso acontece com você, acredito sim, mas você já sabe o que o cara quer no final das contas, sabe? E um cara com um nível de intelectualidade igual você, cara, como é que você aborda isso? Como é que você adquire conhecimento de algo que às vezes você vai lá e fala, putz, cara, esse cara aqui no final das contas ele vai partir por aquilo ali. Precisa ter um senso de humildade ali, né? Muito. Pra você, não, eu não sei de nada. Vou chegar aqui, eu não sei de nada. Vou dar um jeito de não saber de nada. Como é que funciona isso, a cabeça do Marcelo? A primeira coisa, cara, é assim, você tem que entender bem com quem você vai falar. Porque como você falou agora há pouco, a comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Modéstia à parte, eu tenho uma facilidade, talvez esse seja a maior vantagem minha no mercado de palestra, é um feedback que os meus clientes me dão, muito positivo. Do tipo assim, Marcelo, você consegue pegar o complexo e deixar simples. Então eu consigo, através de exemplos, narrativas, storytelling, pegar um assunto extremamente complexo, por exemplo, a neurociência, e deixar de um jeito que a pessoa mais humilde, que não teve tanta oportunidade de estudar, ela vai entender. Então isso ajuda muito. Mas é claro, em alguns públicos você não precisa fazer tanto isso. Tem públicos que, ao contrário, você às vezes tem que... o conteúdo na essência é o mesmo, mas você tem que trazer uma outra abordagem, um pouco mais baseada em pesquisa, em números, dados, estatísticas. Então essa adequação ao público ela é sensacional e ela precisa ser feita. Tem que ter muita humildade. Eu vejo muitos palestrantes que eu sou fã, admiro, mas que trabalham diferente de mim,
que são assim, eles têm o que a gente chama de palestra de prateleira. Eles criam uma palestra e fazem aquela palestra nas empresas. Repete. Não tem nada de errado, são muito bons fazendo isso e muita empresa precisa daquela mensagem, então já está formatado, testado e aprovado. Eu trabalho um pouco diferente. Eu gosto da customização. Então, antes de fazer a palestra, eu escuto a empresa. Um briefing, exatamente. A gente escuta, analisa. A minha equipe faz isso, depois eu faço pessoalmente. A palestra é construída depois de toda essa conversa. Queira ou não, isso já é um ato de humildade, porque, tipo assim, eu vou falar o que eu acredito, claro, o palestrante sou eu, mas naquilo que você precisa, naquilo que é importante para você. Né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. E muitos palestrantes também trabalham dessa forma e eu acho que funciona mais. Mas o interessante desse lance das palestras, cara, é justamente o palestrante, cara, ele é um especialista. Tem palestrantes que são outras linhas. Por exemplo, tem palestrante que é humorista, ele é chamado para dar palestra porque ele é engraçado. Tem um pastor, né, que está nessa linha. Tem, excelentes até. Tem pastores muito bons, padres excelentes, palestrantes, que são palestrantes. Outro dia eu assisti uma palestra mesmo, não uma pregação do Cláudio Duarte. É sensacional, divertidíssima, ele usa a fórmula, né? É maravilhoso, cara, maravilhoso, assim, um gênio, assim, sabe? Então você vê que, mas assim, não necessariamente ele é especialista em palestra, especialista na religiosidade, na espiritualidade. Agora, o cara que é especialista em palestra ou no assunto que ele vai palestrar, ele acaba correndo o risco de ser muito tecnicista. Eu acho que o ruim é tecnicista, ou seja, ele quer falar como se estivesse falando com alguém igual a ele, assim, sabe? Do tipo, eu como especialista em mudança, se eu ficar usando muito termo da gestão da mudança, muito termo da neurociência da mudança, as pessoas não vão entender. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? O cuidado de falar, peraí, como que eu faço alguém que não é do ramo entender o que eu preciso que ele entenda? Mas o mais interessante de tudo, o maior objetivo da palestra, Renan, não é necessariamente ensinar. A gente ensina também. A palestra ensina muita coisa. Mas é mais inspirar. É mais fazer a pessoa sair dali com vontade de, cara, eu vou pôr isso em prática. Eu vou fazer isso aí que ele está falando. Por isso tem que ensinar também. O cara tem que saber o que fazer. Mas é muito mais despertar nele a vontade de fazer. Então, toda palestra ela tem uma pegada inspiracional. Então, vai muito da forma e do conteúdo. O conteúdo é importante, a forma que você aborda é importante. Perfeito, né? Cara. Não é simples, mas é muito desafiador e gostoso. Sim. No meu caso, Renan, tem um complemento interessante. Existem vários segmentos dentro do ramo de palestra. Por exemplo, tem caras que são muito bem sucedidos nisso. Vou pegar um exemplo, o Wendel Carvalho, faz eventos do protagonismo e tal. O Wendel, ele faz eventos grandiosos para pessoas que pagam ingresso para assisti-lo. É difícil o trabalho dele? Dificílimo. Mas uma coisa eu te falo, esses palestrantes, eles estão falando para pessoas já pré-convertidas que querem ouvir ele dentro daquela dor que ela já sabe que tem. Então, do tipo, eu preciso fazer uma mudança na minha vida e o Renan vai me ajudar. Então, ela já tem uma predisposição. No meu caso e no caso de outros palestrantes, a empresa me contrata para falar com funcionários que, na maioria das vezes, não querem a mudança. Caraca. Entendeu? Não sabe nem que precisa. Não, e a tendência é não mudar. A tendência é eu falar alguma coisa e ele falar assim... Entrar aqui... exatamente. Então, é mais desafiador. Eu não estou diminuindo o trabalho dos colegas, só citei o Wendel como exemplo, eu sou fã dele. Mas, assim, é que são pegadas diferentes. O desafio desses palestrantes são outros. Sim. É conseguir sensibilizar a ponto das pessoas realmente fazerem aquilo. No meu caso, é virar a chave, cara. É virar de verdade, entendeu? E isso, cara, eu trabalho com mais ou menos nesse sistema, né? Onde eu colho informações através do briefing, isso é importantíssimo. Sim. E talvez até essa virada de chave está nesse briefing, né? Uhum. A empresa respondendo isso com grande sinceridade, eficácia naquela resposta, você vai transbordar um conhecimento para aquela equipe ali, porque já foi transbordado para você, né? Exato. Exato. Marcelo, a equipe é assim, o tema é esse, eu tenho que funcionar aqui que ó, tal, é assim que funciona, você já sei até como é que faz. É isso aí. É muito doido, né, cara? Quanto mais a empresa me ajuda com informações, mais eu consigo ajudar a empresa, entendeu? Exato. Porque aí não fica um tiro no escuro, não fica algo muito genérico. Uhum. Como a nossa metodologia de trabalho já prevê isso, enquanto eu não me sinto confortável com o nível de informações, a gente vai atrás até conseguir, assim. E às vezes faz mais de uma reunião com o cliente, porque às vezes a gente conversa, por exemplo, com o RH, que tem uma visão, aí tem que conversar com o diretor de produção industrial para complementar essas visões, sabe?
Mas a gente tem acertado bastante no alvo. A gente sempre mede o NPS, né, aquela medição de aceitação, de aprovação dos clientes. A gente mede com o contratante, às vezes mede também com quem assistiu a palestra. Graças a Deus as pessoas gostam. Mas para mim é muito importante, já que eu estou nesse mercado, ver o que os contratantes acham. E o nosso NPS é 100% de aprovação. Assim. Todos os clientes eles dão nota máxima, entre 9 ou 10, como capacidade de recontratação. Então, quer dizer que as pessoas percebem que esse esforço de acertar no alvo tem sido eficiente, assim, sido eficaz. Marcelo, você é um cara cristão? Sou cristão. É um cara cristão? Por que eu estou te perguntando isso, né? Eu sou cristão também, amo Jesus demais, prego ele onde eu vou e já fui pregador, inclusive. Legal. E é muito doido, cara. Por que eu estou entrando nesse gancho? Porque pregar, na minha opinião, também é uma palestra. Uhum. E eu gosto de palestrar, gosto de pregar, eu gosto de vender também. Boa. Não sei se esse ar vendedor tá em você também, se você já não liga tanto para isso. Porque eu estou meio chocado com a semelhança que a gente tem mostrado aqui. E por que eu estou falando isso? Quando a gente vai montar algo, falar algo para alguém, a gente precisa daquele roteirinho realmente. Sim. Mas eu fico até bobo, cara, como que tudo influencia, né? Eu me formei em PNL e eu não sei se você tem conhecimento de PNL também, mas a neurociência te dá uma base top, né? De programação neurolinguística. Mas, por que eu tô falando isso? Porque o ambiente, tudo faz com que o palestrante faça aquilo ali. Sim. Por que eu tô falando isso? Você falou agora há pouco que você tem uma equipe, né? Sim. Você palestra com uma música, você tem um controle da luz, a voz sua muda a entonação na hora que ela precisa ser mudado. Tudo isso você proporciona ou acaba que não tem necessidade? Legal. Na verdade, Renan, eu sou um palestrante bem raiz, assim. Falo raiz por quê? Por causa do tipo de cliente que eu trabalho. Quando você é um palestrante onde você tem o domínio sobre o local onde você vai palestrar, um pastor vai palestrar na igreja. O Wendel vai palestrar no evento que ele produziu. É muito mais fácil você contar com todos esses recursos. No meu caso, eu tenho uma equipe que me apoia muito mais nas questões comerciais, nas questões do marketing digital, marketing de conteúdo. Entendi. Mas assim, na hora do vamos ver, é eu e o microfone. Acabou. Quando tem microfone. Apesar de eu fazer palestra para grandes públicos, às vezes tem empresa que contrata para falar para 30. Eu até prefiro não usar microfone para ficar uma conversa mesmo. Assim. Aí, cara, nem sempre você vai ter esses recursos. Às vezes, exigir esses recursos pode ser um transtorno dependendo do evento. Então, eu me desenvolvi muito na palestra em que o tom de voz sou eu que controlo, eu não uso slide. Olha. 95% das minhas palestras eu não uso slide zero, nenhum. Isso choca um pouco a empresa? Muito porque algumas até... Acham que você é amador, não sei. Isso aí. A maioria fica surpresa positivamente. Fala, pô, que legal, porque hoje tá tão banal usar que quando você não usa chama atenção. Você já viu o Cortella usando slide? Nunca. Karnal? O Karnal usou no começo de carreira, não usou mais. Não precisa. Por quê? Porque é o poder da contação de história, é o poder da persuasão. E eu trabalho muito isso. Uma linguagem, algumas vezes, quase que hipnótica mesmo. Assim, como os pastores fazem, como os grandes pregadores fazem. Mas o que eu percebo, assim, quando eu falo que 95% das vezes não uso slide, é porque sobrou 5% em que eu uso. Ou é quando eu tenho que realmente mostrar alguma coisa. Depende do briefing, na minha opinião. Depende do briefing, exatamente. É uma palestra mais técnica, onde eu tenho que mostrar estatísticas. Aí eu tenho que mostrar, não adianta falar, né? Ou quando o cliente fala, cara, usa assim. Aí eu acabo usando, mas para deixar o cliente confortável. Aí eu faço 6, 7 slides só para dizer meu nome, né, e obrigado. Mas por quê, cara? Porque eu percebo que a mensagem, é ela que tem que mobilizar. Não é o slide, não é a música, mas é claro que tudo isso ajuda. Por exemplo, tem palestrantes muito bons em PNL, em coisas desse tipo, que, por exemplo, entra com a música certa na hora certa, porque aquilo vai emocionar mais. Tem palestras... Existe até uma nota musical. Tem tom, tem, cara, isso mesmo. Tem, como eu sou músico também, normalmente os tons mais graves, eles te empurram mais, um baixo mais forte. Então, assim, é interessante como que tem ciência por trás disso.
E tem gente que usa muito bem, e admiro quem usa. Só que como eu vou na linha mais do professor especialista, que também tem o seu lado divertido, da linguagem mais acessível, e como nem sempre o lugar que eu vou dar palestra tem esses recursos, e aí eu tenho que aprender a fazer sem isso. Então, porque senão eu fico também preso nessa muleta, né? Do tipo, putz, e agora? Não tem a música, né? E aí, né? Tempos atrás eu fui dar uma palestra numa empresa em Vinhedo, uma empresa grande, e foi para o pessoal de produção, de fábrica. E eles pararam a fábrica e fizeram a produção dentro da fábrica, no setor de estoque. Eles tiraram todos os produtos, uma grande empresa, e colocaram cadeiras. E eu dei a palestra para o pessoal, uma empresa, 500 funcionários, os 500 estavam ali. Caraca. E eu não usei slide, mas obviamente microfone. Chegou mais ou menos no meio da palestra, acabou a energia, teve um problema de energia. Sorte que eu não usava slide, porque senão também teria parado, mas o microfone parou. E não tinha condições de continuar a palestra. A gente começou a esperar um pouquinho, não voltava. Aí eu falei, gente, 500 pessoas, vocês prometem fazer silêncio total? Cara, se eu via o barulho, exagero, claro, do bater de asas das moscas. Eu consegui terminar a palestra sem microfone, pelo menos uns 25 minutos. Falando alto, impostando a voz sem precisar gritar. Obviamente quem estava na frente ouviu melhor do que quem estava no fundo, mas todo mundo conseguiu acompanhar. Aí nos 5 minutos finais voltou a energia. A presença de palco aí que manda em tudo nesse momento, Tudo. Né? São técnicas vocais junto com presença de palco. Na verdade eu fui bem treinado nisso, modéstia à parte, busquei treinamento, mas muita coisa natural também, eu nem percebo mais como é que rola, tá. Graças a Deus já você rola. Você se considera um autodidata? Muito. Mas eu preciso de gente para me ajudar muitas vezes. Então, assim, as coisas que eu aprendi no mestrado, eu precisei dos professores do mestrado. Talvez eu não aprenderia sozinho. Mas muita coisa eu aprendo sozinho e muita coisa eu desenvolvo de maneira inédita. Por exemplo, tem um tema, cara, que agora está começando a falar no Brasil e que eu comecei a falar em 2018, que é Inner Skill. Fala muito de Hard Skill, Soft Skill, né? Hard Skills, habilidades técnicas, Soft Skills, habilidades comportamentais. E eu percebi lá nos Estados Unidos, em 2017, começando a falar de Inner Skill, que é habilidade interna, habilidade interior, você com você mesmo. E eu trouxe... o autoconhecimento. É o autoconhecimento, a automotivação, né? Tudo que é você com você mesmo, sabe? Estar a sua própria presença, concentração. Bom, enfim, eu comecei a pesquisar isso, cara, não tinha nada. Eu achei coisas em alemão, achei poucas coisas em alemão, alguma coisa em inglês, usando o tradutor. Do inglês dá para entender, mas alemão não, usando o tradutor para entender. Comecei a criar e eu comecei a teorizar sobre isso. Olha, cara. Tanto que se você jogar no Google Inner Skills, você não vai encontrar muita coisa, mas as poucas que você encontrar, provavelmente, a absoluta maioria foi eu que escrevi. Caraca, ou vídeo que eu fiz, ou alguma entrevista que eu dei, uma palestra sobre isso. Então, assim, eu me considero autodidata porque eu gosto também de aprender, de ensinar e de criar ideias que facilitem as pessoas entenderem o que eu quero que elas aprendam. Inner Skill é um nome para algo que todo mundo já sabia. Sim, no final das né? Na essência é isso. Mas, assim, facilitou a entender, entendeu? Então, eu leio muito, eu estudo muito, gosto muito de aprender também em vídeo, YouTube. Disperso muitas vezes, tem que trazer o cérebro de volta, mas é uma dispersão do bem, é do tipo assim, cara, eu tô vendo uma coisa, daqui a pouquinho meu cérebro tá longe, porque eu tô pensando como é que eu vou usar aquilo, sabe? Talvez alguma coisa que nós temos em comum também. Cara, de verdade, cara, eu tô até assustado com bastante coisa. E eu lembro que eu tive um desejo, cara, quando eu era mais novo, e eu consegui conquistá-lo depois, né, graças graças a sei lá quem, cara, talvez a Deus. Porque eu sempre gostei de palestrar, eu era esse cara igual você, irmão, o famosinho da escola, o presidente do Grêmio, é o cara que fazia trabalho, ele que falava lá na frente. E aí uma vez eu achei, né, na época, eu era bem mais novo, Daniel Godry, que era um mestre das palestras, nossa, cara. Inspira todos nós, até hoje. Inspira todo mundo, né? Todos nós. E aí eu falei, cara, eu preciso de uma palestra desse cara aí uma vez. Eu fui agraciado em ter uma em Pinda uma vez e fui na palestra do Godry. Onde ele sobe na escada, né, cara? Eu acho fantástico. Muito boa. Eu queria saber se você... Ele inovou, né, fazendo isso. Isso, você se inspira nele, ou se você usa essas artimanhas, né, de fazer analogias, pegar uma escada, subir... E aquela, não sei se você lembra, né, daquele exemplo que ele dá nessa palestra da escada também, que é o carrapicho. Ah, sim, muito legal. E o Godry, como outros palestrantes, eles têm um dom de ajudar a reter a mensagem por causa desse simbolismo, eles são muito bons. Parece que
Eles colocam todo mundo numa panela só, né? Mas são excelentes, né? Nossa. Na verdade, a gente que é palestrante, a gente se inspira em todos, até naqueles que a gente não gosta muito quanto palestrante. Porque às vezes aquele que a gente não gosta tanto, ele tem sucesso porque ele está fazendo alguma coisa que você está fazendo errado. E ele está fazendo certo. Então, assim, a gente tem que ter essa humildade de aprender. Mas eu gosto de todos, eu valorizo todos, eu não tenho nenhum que eu não goste. Eu odeio esse palestrante. Não, tem uns que eu me identifico mais, né? Mas assim, você falou do Godri. No meu caso, eu decidi virar palestrante quando eu ainda era muito jovem, não trabalhava nem na Max, não trabalhava na Rádio Mantiqueira. Eu fui em Aparecida, sendo de cruzeiro, assisti uma palestra no auditório da Rádio Aparecida, do Alfredo Rocha. O Alfredo Rocha, ele é palestrante até hoje, ele é lá de Limeira, região de Campinas e tal. Um palestrante assim, cara, sem slide. Ele fala assim, do jeito popular, aí o jeitão do interior, ele faz questão de puxar o R, que no meu caso já é preso em mim, eu também não consigo tirar o R, nem quero tirar. Então ele tem orgulho de ser, ele fala que ele é caipira, sabe assim? E ele conta história, ele faz as pessoas rirem. E eu tinha, sei lá, 19, 20 anos de idade, sei lá, muito 20. E foi eu assistir essa palestra junto com outros colegas da rádio, eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso que esse cara faz igual ele faz. Obviamente eu não consigo ser igual a ele é um cara que também se atualizou, até ele já mudou algumas coisas, então nem ele é mais igual a ele era. Da época. Mas até hoje eu trago muito, se eu sou palestrante hoje, de maneira indireta é por causa dele. Olha, cara. E eu disse isso pra ele, uma vez fui num evento, dar uma palestra, ele também foi palestrante, eu disse isso pra ele ficou muito emocionado, porque pra você ver como é que é a nossa vida, né? Você impacta as pessoas sem saber, né? Mas eu me espelho muito em todos eles, assim, a inteligência do Cortella e do Karnal. Não dá pra entender, né, cara? De verdade. Não, total. É outro nível. Eu fico vendo as frases que ele fala, cara, eu fico pensando, cara, esse cara copiou alguém, não é possível. De onde vem isso, né? É gênio, né? Lê muito também, né? Cara, demais. Nossa. Mas tem esse. O Clóvis de Barros Filho, eu gosto do humor dele. Ele tá em alta agora, né? Tá em alta. Porque ele tem colocado também, o Clóvis, ele tem colocado muito a família dele em alguns insights que ele coloca nas palestras. Não sei se você percebeu isso, né? Sim, tem sim. Coisas que ele tem aprendido com a filha principalmente e tal. Eu fico bobo de ver as coisas que ele tem falado. Cara. Não, ele é muito bom. Então tem vários, ele tá sempre né? Bravo, né? Ele é o jeito dele bravo, tá brigando, né? Ele tá sempre, parece que brigando. Nossa, mas é um doce. Na verdade, assim, eu que já conheci vários pessoalmente, o Clóvis, eu ia falar Karnal, o Clóvis, ele é muito brincalhão, ele é muito divertido, é aquilo mesmo. Mas assim, o cara mais simples deles todos é o Cortella, assim. Jura? Simples demais, cara. Caramba, demais. Pelo menos comigo e com as pessoas que eu vi ele interagir. Muito simples. Eu posso entrar talvez um problema que a gente vai enfrentar aqui. Vamos pra briga. Isso? Vamos pra briga, né? Vamos pra briga. Porque assim, cara, o exemplo do Cortella que eu vou dar, inclusive foi assunto desse almoço que eu fiz agora há pouco. Ah, sim. Olha que loucura que eu vou te falar, cara. O Cortella é um cara sensacional. E o Fábio que estava agora com a gente lá, né? Os três ali somos fãs do Cortella, igual você. E a gente estava falando de tudo que ele prega, de toda a informação que ele transborda nas pessoas e tudo mais. E o Fábio, ele falou que ele começou hoje um protagonismo na vida dele. O Fábio é um cara que tem muito conhecimento sobre isso também e tal. Ele falou, não, eu decidi hoje participar de uma corrida aqui que vai ter na cidade. Eu tô malhando há 8 meses e tal. Não tô vendo resultado. Mas hoje eu decidi mudar esses resultados. Eu vou fazer do meu corpo um corpo de guerra. Né? Então assim, eu vou estar pronto para qualquer coisa. Bacana. Se tiver correr e tudo mais. Então, o que permeou, né, esse assunto? De como que, às vezes, pessoas inteligentes, né, tomam atitudes inteligentes, com certeza. Mas a gente parou para pensar no Cortella. O Cortella é um cara que tem um nível de conhecimento acima do normal, mas ele está debilitado agora, né? Sim. Está andando de bengala e tudo mais. Então, como é que você encara isso? Né? Você está sendo protagonista também desse seu corpo, da sua vida saudável, né? Como é que você visualiza isso, irmão? Nossa, que legal, cara, essa pergunta. Na verdade, o que eu percebo, Renan? Isso tem um peso tão grande na nossa vida, na vida de todo mundo, mas na nossa palestrante, muito mais do que eu imaginava. Por exemplo, no caso do Cortella, ou de qualquer um de nós, assim, como palestrante,
como profissional do conhecimento, a questão física no palco, ela não é o maior problema. Cortella é tão inteligente que se ele der uma palestra sentado numa cadeira de rodas, alguém levou ele até ali, ainda continuará sendo Cortella com a sua genialidade. Com uma mudança de postura em relação à parte de corporal, mas será o Cortella. Então, o trabalhador do conhecimento, como nós, a gente tem essa facilidade de não ser determinado pela seu peso, a sua altura, né? Como para algumas atividades que você tem que ser mais alto, você tem que ser mais magrinho, mais cheinho, mais forte, sei lá. No meu caso, cara, onde que eu percebo que o bicho pega? É para dar conta disso tudo, entendeu? Porque o corpo é uma máquina, né? É uma máquina. Então, qual que é a armadilha que muitos de nós, e eu falo muitos de nós porque eu também já caí muito nela, hoje muito mais consciente, é essa do tipo, como eu sou um trabalhador do conhecimento, então treinar, malhar, se alimentar bem, deixa pro cara que vive do corpo, eu vivo da mente. Não, cara, todo mundo vive do corpo, é a máquina. Então, assim... a mente é o corpo. Exato, andam juntos, né? Como é que fala? O corpo sã, a mente sã, né? Isso. Então, o que aconteceu uma vez, isso para mim foi determinante. Eu tinha 105 quilos e eu fui dar uma palestra foi em Manaus. E foi num evento grande, congresso Norte e Nordeste de Administração, tinha uns 2.000 alunos de administração. Nossa. E o palco, cara, ele era um palco no alto, mas atrás do palco era o camarim. E eram tipo 2 andares, assim, sabe? E eu tava no camarim, aí quando chamaram o meu nome, eu subi as escadarias do camarim e mais a escadinha do palco. Chegou morto. Cara, cheguei sem ar lá em cima, assim. Sabe? Sorte que 2.000 pessoas, as pessoas aplaudem, então deu tempo de recuperar. Naquele dia eu falei, não, isso tá fazendo falta. Aí eu fui tomar mais juízo, assim, né, cara? Tanto com a parte de alimentação, fui fazer, inclusive, um tratamento com um médico nutrólogo, cuidando da nutrição, não necessariamente com medicamento. Cara, eu perdi 15 quilos. Já me ajudou muito, mas ainda estou na luta constante. Esse peso que eu estou ainda não é o ideal para a necessidade física que eu tenho, mas já me ajudou bastante. Você está com quantos anos hoje, Marcelão? Eu estou com 48. 48, daqui a pouquinho chegamos nos 50. Caramba, meio século aí, meio né, cara? século, em breve. História, né? Muito. E não, é legal abordar esse tema, né, cara? Porque eu ouvi também esses dias aí, cara, uma coisa que mexeu muito comigo. Sou pai, né? Meu filho tem 8 anos e... Inclusive foi um desses cortes de podcast, né? Que o cara... Eu tô esquecendo o nome do cara, que dentro desses grandes que a gente tem falado, esse rapaz em específico é um rapaz novo, ele tem mexido muito com as pessoas, ele fala muito sobre TDAH. Que legal. Eu esqueci o nome dele, é um nome difícil, diferente do normal. É o Pedro? Pedro Calabês? Pode ser, porque ele fala bastante disso. Como é que é o nome dele? Pedro Calabês? Pedro Calabês, tem o Rossandro também, tem um pessoal muito bom, mais ou menos da minha geração, e que são palestrantes que eu me inspiro muito também. Rapaz, o Pedro é sensacional. Eu vou seguir até esse cara aqui, cara. O Pedro Calabês é maravilhoso. Legal. Ele, além de ter uma linguagem fácil de entender, mas ele é bastante... Ele é neurocientista, então ele tem um conhecimento técnico muito profundo. É um ensinamento que quem manjar disso aí vai ganhar dinheiro. Sim, tudo tá no cérebro, né, irmão? Cara, onde que eu quero chegar? Tá. Esse corte tava falando assim, cara, muitas pessoas eu vejo falando, né, muitos pais, eu vejo eles falando sobre eu morreria pelo meu filho. Morreria pelo meu filho e faria qualquer coisa por ele e tal. E aí o cara falando assim, quem tá falando isso é um cara de 120 quilos que morreria pelo filho. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: você viveria por ele? Nossa, muito bom. E aí eu falei, caramba, que choque de realidade, que murro na cara. Perfeito. E aí eu falei, não, cara, tá fazendo alguma coisa de errado, né, cara? Inclusive hoje eu falei pra minha esposa, falei assim, amor, essa semana é foco total, a gente tá fazendo dieta, a gente voltou a treinar. E isso mexeu muito comigo, cara. Pô, cara, eu sou um cara que ama viver, ama tudo isso, mas cara, eu tô extremamente acima do peso. Fui no nutricionista, não achei que tão ruim as coisas assim, não, mas estão ruins. Mas eu falei, cara, que frase que choca, né, bom? Porque às vezes você mesmo, não, meu sonho é palestrar até os 80 e tal. Cara, mas às vezes o cara não tá nem se esforçando o mínimo para chegar em 70. Imagina exatamente. 80, né, cara? Você enfrenta isso, uma realidade sua, então, né, cara? Sim, total. Você acaba colocando isso à tona, né? Todo momento.
É justamente pela questão do ter energia, ter condições para dar conta dos desafios. A gente viaja muito, cara. E viajar é uma das coisas mais gostosas que tem, principalmente quando você viaja a lazer. Agora, a trabalho, eu adoro viajar, de qualquer forma, mas é muito diferente. Porque você já vai com aquela ansia do horário e correria. Tem voo que atrasa, cara, aquilo gera um estresse. Aí, assim, nessa época em que minha saúde não estava tão boa, porque não é de peso que a gente está falando, são de indicadores de saúde. Sim. É que naquela época meus indicadores de saúde estavam muito ruins. Hoje estão todos sob controle, sanguínea e tal. Mas na época estava muito ruim. Então, por exemplo, nessa época, um voo atrasava, cara, dava taquicardia, assim. Olha. Eu sentia o coração batendo na boca, do tipo, nossa, se eu perder esse voo. Então, isso impacta na questão emocional, na questão mental. Você fica mais ansioso, muita coisa quando você não está equilibrado, né? E o equilíbrio é isso, não é questão de estar leve ou pesado, não. Tá bem, tá bem. E no meu caso, cara, hoje eu dou muito mais conta de todos esses desafios e às vezes tem que se virar nos 30. Já aconteceu, por exemplo, a gente vai dar uma palestra de manhã, aí de repente o evento tá atrasado, não sei o que, muda para depois do almoço, aí não dá tempo de você ir almoçar, você já toca a palestra sem almoço. Cara, eu me viro muito bem com isso, assim. Né? A gente tem preparo físico, emocional, mental para isso. Você já chegou ter acontecido muito comigo, né? Chega depois do almoço, um sono, e você já teve que dar palestra, acabou. Nossa, é horrível isso aí, né, irmão? Mas sabe o que não acontece? Pelo menos comigo e com as pessoas que eu conheço. Cara, é uma adrenalina tão grande, é meio que... Deve ser demais mesmo, cara. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, vou exagerar um pouco, assim, sabe? Não é bem isso, mas só pra você entender, para as pessoas entenderem. Parece que entra um personagem em você, uma entidade, sei lá, qualquer coisa. Eu falo isso porque eu também sou músico, né? E eu sou vocalista da banda de rock, a banda Playmobil Aquaplace, toca música dos anos 80. Cara, e a mesma coisa que eu sinto quando a gente vai fazer show, assim, o Marcelo que tá ali do lado de baixo do palco, conversando com as pessoas, com os amigos que foram ver o show, quando sobe no palco parece que vai subir numa outra pessoa, sabe? Imagino, cara. E aquele cantor de rock ali já não parece mais eu. Não é mais o Marcelo. Não, tem as mesmas essências, os mesmos valores, nunca vou dizer algo que eu não acredite, nunca vou cantar uma música diferente do que eu imagino que seja uma boa mensagem. Mas a mesma coisa na palestra, cara, assim, conforme você vai subindo o degrau do palco, parece que vem alguma coisa assim que não tem nada de místico, é químico, neurocientífico. Cara, eu acredito muito no que você está falando. Mas você acorda, sei lá, você muda. Exato. Você muda. Volta a ser talvez você. Às vezes você está cansado, mas você muda. Inclusive, eu nessa palestra que eu fui semana passada, eu percebi muito isso, cara. Por quê? Eu conheci o palestrante, no bastidores ali eu conversei com ele, mas na hora que o cara tava na ação, até falei pra minha esposa, caramba, parece que é outra pessoa, cara. Mas é mesmo. Mas o que faz isso, irmão? Você acha que isso é inteligência emocional, é preparo, é maturidade? Sim. Como é que você encara e dá até essa dica, assim, como é que chega nesse nível? Cara, é um monte de coisa, assim. Pra começar, essa transformação que acontece, como eu falei, não tem nada de místico. Talvez alguns possam ter alguma coisa espiritual que ajude. E também, ok, mas assim, ele é muito mais físico, químico, biológico, é uma coisa neurocientífica. Descarga de adrenalina, endorfina, uma série de hormônios, neurotransmissores que vão te fazer se entusiasmar mais. Outras pessoas ao contrário, ela sobe no palco com medo, então ela trava, porque é tudo neurocientífico, são hormônios, é tudo, enfim. Mas só que por que algumas pessoas descarregam hormônios mais positivos, outras nem tanto? Por que alguns se transformam de maneira positiva, outros nem tanto? Cara, é justamente por uma questão de base, bastidores. O palestrante que sobe no palco, por mais talentoso que ele seja, cara, se ele não estiver preparado, se ele não souber o que ele vai falar, se ele não conhecer o público, ele não vai ter a mesma performance. Modéstia à parte, eu trabalho com isso há bastante tempo, estou bastante acostumado, mas o que me dá segurança para subir no palco e me sentir em casa era já ter conversado, ter feito briefing, ter conversado com o cliente, entendido o que ele precisa, ter estudado muito o que eu vou falar, não é decorar a palestra, porque como eu não uso slide, tem coisa que vem na hora também, vem na hora, sim. E eu sei encaixar esse na hora sem perder a lógica, sabe? Então, cara, é treino, é experiência, mas assim, muita gente me fala, Marcelo, eu tenho medo de falar em público, o que eu faço? Eu falo, cara, estuda tanto a ponto de você falar, eu sei o que eu estou falando. Segurança. É segurança. Assim, o inimigo, o que vai brigar com o medo de falar em público é segurança. Se você tiver segurança, diminui o medo.
Né? O medo é quando você fala, cara, será que vão gostar? Será que eu não vou falar bobagem? Será que as pessoas vão criticar? Você está seguro, meu? Você tem conhecimento? Acabou. Medo, ansiedade, dor, friozinho na barriga, muitos sentem. Né? E é normal, e é bom que sinta. Aquela ansiedadezinha do tipo, que hora que eu vou pro palco? Mas o medo, ele se combate com conhecimento. Isso é tudo, né, cara? Inclusive, aqui como nós somos uma agência, né, e a gente precisa muito gravar conteúdo, e muitos dos nossos clientes encaram essa realidade também, né, de estar na frente às câmeras e tal. Eu, modéstia à parte, também tenho facilidade com isso, de instruir eles como fazer e tal. Eu sempre falo pra eles, cara, só falar a verdade. A partir do momento que você quer enfeitar um negócio, é onde você trava. Isso aí. Fala a verdade. Então você vai contar a sua história, conta a sua versão. Não fica achando, como o pessoal vai achar? Essa palavra vai ficar melhor que a... Não, cara. Faz o que tem que ser feito. Né? Eu postei ontem no meu... Não interpreta um personagem. Seja você, né, cara? Acabou. É isso mesmo. O básico bem feito, ele é perfeito. Uma frase até que eu postei no meu Instagram ontem. Olha que legal. O básico bem feito é perfeito. Porque... Se for autêntico, se for algo que veio da sua essência, gosta ou não, é você. Irmão, eu queria abordar um tema aqui agora, que é o futuro do Marcelo. Né? Como é que você... Eu vou dar um exemplo, tá? Pra você ver onde que eu quero chegar. Eu sou muito de... A minha mulher fala que eu me inspiro em Jesus, né? Eu faço muitas parábolas. Isso é bom. E aí eu tento... Igual você, irmão. Os melhores palestrantes, professores usam histórias. O storytelling, né? Conta uma historinha. É isso aí. Né? Assim, uma amiga minha, ela é fotógrafa, né? Fantástica, muito boa, viajou vários países também e tal. E eu, antigamente, eu sou designer, né? E fazia só logo para as empresas, para as pessoas. E aí eu comecei a pensar, falei, cara, o que eu poderia fazer para não gerar só um pagamento, gerar uma recorrência, né? Fazer um upsell daquilo ali, melhorar as coisas. E aí foi onde eu entrei no marketing, percebi que no marketing existiria aquela recorrência, beleza. Essa minha amiga ela é fotógrafa, e agora o que ela tem feito? Ela tem vendido quadros das fotos que ela faz. Então ela foi lá no Marrocos, fotografou aqueles balão, fez um quadro lindo. Foi em Campo Jordão, fez uma paisagem legal, fez um quadro lindo. Onde que eu quero chegar com isso, irmão? Como que o Marcelo encara, né, essa atualidade que a gente tem hoje de informação, de conhecimento? Você é um cara que pensa em fazer um curso. Eu sei que você tem um curso aí super disputado, né? Eu não sei se esse ano já teve, vai ter ainda, mas eu queria que você falasse um pouco mais dele também. Sim. Mas para o futuro, você pensa em fazer um lançamento digital? Como é que você encara isso, cara? Cara, é muito legal. Bom, sobre esse curso, essa mentoria de palestrantes, a gente não faz mais. Na verdade, a última turma foi ano passado, porque isso era muito mais um prazer pessoal de ajudar amigos em coisas que eles viviam me perguntando, tanto que era um curso bem restrito para pessoas assim indicadas e tal. Só que agora não dá mais tempo, então esse a gente acaba nem divulga, mas a gente está sempre disposto a ajudar quem quer saber de algum jeito ou de outro. Esse assunto, porque eu vejo que a minha missão, além de desenvolver pessoas, é desenvolver gente que desenvolve pessoas, porque aí o alcance é maior ainda, né? Mas, cara, o que eu percebo em relação assim, a essa questão do futuro, do trabalho, do digital, são negócios diferentes que se complementam. Eu acho que eles são muito importantes. Eu já fiz lançamento, inclusive, essa fórmula da mudança já foi inclusive, um treinamento online que a gente não está divulgando atualmente, porque a gente trabalha por lançamento mesmo, não por recorrência. Não é um carrinho permanentemente aberto, e que deu bastante certo, cara, foi legal. Só que assim, foi engraçado que quando o lançador veio falar comigo como especialista para lançar isso aí, ele buscou me convencer de todas as formas para fazer o lançamento e me convenceu, tanto que fiz e não me arrependo, foi maravilhoso. Legal. Aprendi muito. Mas só para você entender onde eu quero chegar, uma das coisas que ele argumentou comigo, ele falou assim, Marcelo, esse seu trabalho requer viajar muito, requer... Justamente o que a gente está falando, tá num lugar, tá no outro, dorme fora de casa. E se você focar no digital, você não vai precisar mais nada disso. Você vai ficar em casa e ganhar dinheiro, inclusive de madrugada. Você não vai precisar mais viajar.
Aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim, cara, você usou todos os argumentos felizes até agora, esse foi infeliz, porque para mim, eu gosto disso. Eu quero o palco. Então, cara, o que eu percebo? Para mim, pelo menos nesse momento, pode ser que as coisas mudem no futuro, né? Existe uma impermanência, principalmente para quem fala de mudança, então a gente tem que estar aberto a tudo. Mas assim, eu posso dizer que para mim, hoje, o que eu mais me dedico, gosto de fazer e quero continuar fazendo mais um tempo, é justamente o que requer presença. Mas isso não conflita com o resto. Então, eu tenho sim coisas que a gente faz no online, tem palestras que a gente faz ao vivo, online, tem coisa que a gente faz gravado. Sabe uma coisa que eu tenho feito muito, Renan? Inclusive um grande cliente meu, o GPA, o Grupo Pão de Açúcar. Eles me contratam muito para gravar vídeos para a universidade corporativa deles. E exemplo do GPA tem vários outros. Uau. Então o que eu faço? Assim, olha só, não é um lançamento onde você vende um curso para alguém que vai comprar lá no Hotmart. Mas é um curso online para ficar na plataforma daquela empresa que me contratou e me pagou para fazer. Então isso eu faço muito e isso não aparece, sabe? Não aparece assim. É diferente de super rentável. Bastante, porque é como se fosse uma palestra, porém gravada. Né? É um TEDzinho. Às vezes em microlearning, ou seja, aulas mais curtas para ficar mais interessante, mas a gente faz muito isso. Muito mesmo, assim. Eu diria para você que boa parte da minha agenda hoje, além de dar palestra presencial e online, é gravando vídeo para a empresa que me contrata para suas plataformas, porque eles têm universidades corporativas digitais, as grandes empresas, até algumas menores. Você montou um estúdiozinho assim na sua casa? Na verdade, assim, na minha casa agora que eu moro, ela montei um escritório todo preparado para isso, mas na casa que eu morava em Cruzeiro não tinha isso, mas eu tenho estúdios parceiros, inclusive descobri mais um aqui, isso, que pode vir a ser, né? Sem dúvida. Mas que às vezes é até mais fácil, assim, às vezes você ter alguém para fazer contigo é melhor do que você querer fazer tudo sozinho, né? Exato, né? Eu acredito que você não é esse tipo de pessoa, né? Você não é um cara que abraça tudo, não deixa que eu... Não. Já fui, por isso que a coisa não desandava. Né? É o tal do não, né? A coisa só desandava, não deslanchava, entendeu? Isso. Porque, não, marketing digital deixa que eu faço, atender o cliente deixa que eu faço. Cara, e dizer não, como eu disse, não é fácil, assim. Por exemplo, você falou de vendas naquela hora. Eu gosto de vender. E modéstia à parte, eu vendo o tempo todo. Um palestrante, ele está vendendo. Ele está vendendo uma ideia. Então, assim, o tempo todo eu estou vendendo alguma coisa, uma ideia, um conceito, a oportunidade de alguém me contratar. Então, o tempo todo eu estou vendendo. Mas eu abri mão disso no meu negócio. Eu tenho uma assessora de vendas. Quando o cliente quer contratar, fala com ela. Ela que faz o contrato, ela que faz a proposta. A palestra sou eu que construo, eu que faço, eu que ministro. Mas é ela que constrói. Então, a parte de conteúdo digital... Obviamente, sou eu, a minha cara que está ali, mas os cortes, as legendas, as artes, não sou eu. Então eu sou muito do terceirizar, sabe, cara? Porque você tem que focar no que é o seu core, sua essência, exatamente. Você não vai ser bom em tudo. E eu ouvi também falar esses dias, né, cara, uma palestra também, que a gente consegue melhorar o nosso nível do que a gente já sabe em 1000%. Quando a gente já sabe sobre aquilo, quando a gente não sabe, somente 100%. Boa. Então assim, cara, se eu sou bom nisso, deixa eu focar naquilo. Inclusive, eu até estava vendo algo sobre isso, né? Daquele pai, né? Que dá aquele chacoalhão no filho. Ele tirou 10 em educação artística, por exemplo, e 4 em matemática. Ele vai lá e bate no filho, fala, você é burro, tem que saber de matemática, papapá. Mas não paga um curso de desenho. Paga aula particular de matemática, né? Para ele tirar a nota média. Para passar de ano, o que é necessário. Ninguém quer que o filho repita de ano. Mas não investe no talento, né? Exatamente. É isso. E eu acho que a carreira profissional de qualquer pessoa, Renan, ela tem esse autoconhecimento do que é o seu talento, sabe? Porque não existe ninguém no mundo, cara, que era péssimo em algo, fez um treinamento e ficou excelente. De gênero. O máximo que ele fica é ruinzinho, entendeu? Exato. Meia boca. E o que é ser excelente? É você pegar o que você é bom e aprimorar a tal ponto que chega na excelência. Exato. Então, você é um cara extremamente comunicador. Se aperfeiçoa esse lado de palestrante, que você já é, você vai ser ainda melhor. Sim. Agora, você pega uma pessoa que não tem nenhuma vontade ou predisposição para isso, é muito mais difícil. Ela pode sair bem, ok, numa apresentação que precisa, muitos precisam, até profissionalmente, mas não vai ser o palestrante. Como eu penso em relação a mim para outras atividades. Por exemplo, eu estudei administração. E na faculdade de administração tem mais diversas disciplinas. É uma faculdade bastante genérica em várias áreas. E tem áreas do conhecimento da administração, por exemplo, matemática financeira. Nossa. Eu sempre gostei de matemática, mas sempre. Tanto que eu comecei meio que professorzinho de matemática com 16 anos. 15, 16 anos. Mas só que o que acontece?
A matemática financeira é algo que me chamava atenção pela mágica do número. Mas quando eu fui trabalhar na indústria e vi o que é o departamento financeiro, eu falei, cara, não passo nem na porta disso aqui. Não dá para trabalhar nisso, tem que ter foco. Sabe, tem que ter foco, tem que ficar no computador o dia inteiro, lançando coisa na planilha e interpretando. Não nasci para isso. Mas se você fizer um curso de Excel, você é tão ruim quanto eu já sou hoje, sabe? Então não vai adiantar. Então é isso. Você tem que pegar, se você tem quem disse isso não sou eu, é o Valdez Ludwig, um palestrante lá do Rio, já das antigas, maravilhoso. E ele diz assim, se você tem um filho que é bom de matemática e é ruim de português, contrata um professor particular para ele, de matemática. Porque ele vai ser o futuro Einstein, ele não vai ser o futuro Shakespeare. Entendeu? Isso faz pensar. É sobre isso. É sobre isso. A excelência não é você fazer 1000 coisas 4 vezes, é você fazer 4 coisas 1000 vezes. Isso. Você ter foco e repetir aquilo. Só que o foco é naquilo que você gosta, que você tem dom, tem talento, né? Você já ouviu falar sobre Ikigai? Já, sim. Cara, é a questão do propósito, né? Tem um amigo meu, Rafael Takei, grande palestrante, especialista em Ikigai, aprendi muito com ele já. Eu sigo ele, cara. O Rafa? Rafa é maravilhoso, traz ele aqui um dia. Meu Deus. Tá morando em Araras, agora tá mais longe, mas ele vem, ele sempre vem pro Vale, essa semana ele tá aqui. Inclusive eu ia pedir umas indicações. Tranquilo, o Rafa é um deles. Cara, Ikigai é top, né, Vinicius? Maravilhoso, maravilhoso. O Fábio, que é o parceiro nosso aqui na empresa, né, que faz a gestão, ele é um cara que levanta a bandeira do Ikigai, faz teste, e, cara, é fantástico. É maravilhoso. Muito que você está dentro do seu Ikigai. Sim. Eu não sou especialista no assunto, mas eu aprendi bastante para poder descobrir algumas coisas sobre a minha missão de vida, né? E com certeza, é lógico, ainda tem muito a aprender, tem muita coisa que eu preciso me desenvolver. Mas eu encontrei aonde eu quero estar, entendeu? E é justamente nisso. E eu acho legal, cara, a sua história, Marcelo, a sua história é inspiradora, cara, para muitas pessoas, principalmente as mais próximas de você, porque, cara, você é um cara cresceu muito, evoluiu muito, chegou, né, igual você mesmo falou, já realizei praticamente todas as coisas, né, que eu acreditava que às vezes nem chegaria bem perto. E é legal você falar isso, cara, porque as pessoas hoje em dia, talvez você tenha enfrentado isso com pessoas próximas de você, que elas querem, né, cara, não, eu quero morar em Miami, eu quero não sei o quê, eu quero ter uma Ferrari, eu quero, né, ter um cordão de ouro. Não, né, cara? Parece que a vida tá bem mais simples, né, irmão? Total. Como é que você encara isso, cara? Isso é você, né? Cara, esse assunto me entusiasma tanto que eu tenho que me segurar para não ficar falando só sobre isso, porque a vida, cara, ela não é difícil, a gente que complica às vezes. E eu tenho visto, e por favor, isso não é uma crítica a ninguém, mas eu tenho visto até muitos gurus aí vendendo o sucesso como simplesmente ter dinheiro. Sim. Você é um cara muito bom para falar de prosperidade e tal, mas o que é ser próspero? Não é exclusivamente ter dinheiro, até porque dinheiro acaba sendo consequência de uma série de coisas. Sim. E às vezes, Renan, o que a gente precisa é muito mais coisa mais simples para poder se sentir próspero, se sentir feliz. Porque eu conheço pessoas muito bem sucedidas financeiramente, mas muito mal sucedidas na vida. Empresários riquíssimos, mas péssimos maridos, péssimos pais, péssimos filhos. E lá no final, não vai interessar se ele andava de Porsche. O que vai interessar é o que ele levou disso, né? Da vida que ele viveu. Então, assim, eu sou muito, de verdade, apegado à simplicidade. Não sou um grande exemplo, gostaria de ser mais, mas eu sou bastante apegado ao minimalismo. Tem gente muito mais do que eu. Eu ainda tenho as coisas que eu gosto, assim, e tenho algum apegozinho. Mas sou bem apegado no minimalismo. Eu sou muito mais de viver a experiência do que o ter. Eu gosto muito mais do fazer do que do ter. Eu prefiro muito mais ter um carro mais simples e viajar em países que eu não conheço do que ter um carro rico, caríssimo de gente rica e ficar a vida inteira sem poder sair de casa para pagar a conta, entendeu? Mas para mim, na verdade, a essência não está nem no fazer, nem no ter, está no ser. Então, assim, eu acho que só vale a pena, cara, quando você é a pessoa que você quer ser, sabe? No sentido de deixar um legado, fazer a diferença, cumprir seu propósito de vida. E nisso, cara, é uma busca constante, mas eu acho que eu me sinto realizado, sabe? Assim, fazendo o que eu gosto, do jeito que eu acredito, vivendo os valores que eu acredito, ensinando o que eu acho que é importante, né? Eu acho que isso para mim não tem o que pague
Mas no meu caso eu cobro pra fazer isso e tenho que pagar, porque eu ganho dinheiro com isso ainda, entendeu? Então é maravilhoso, entendeu? Cara, zerou a vida. Maravilhoso, é isso aí. Você ganhar dinheiro com uma coisa que eu faria de graça, de verdade. Tipo isso. Faria de graça. Isso é legal, cara, porque você falou do Eno Carvalho ali, né, cara? Eu deixo bem explícito mesmo, eu amo. Inclusive na palestra que eu fiz no ano passado, eu falei pro cara que organizou a palestra, cara, eu quero viver disso aí, ó. É, show de bola. Eu quero viver disso aí, cara. Eu acho fantástico isso, cara. E uma vez o Eno Carvalho falou pra mim, falou pra mim, né? Porque eu vi aquilo e coloquei, falei, cara, tá falando pra mim isso. E eles têm o dom de falar como se fosse pra você mesmo. E ele falou assim, cara, eu nada mais faço do que a mesma coisa que eu fazia há 20 anos atrás. Eu só mudei a proporção dos receptores. E a proporção de dinheiro que ganha. Claro, né? Mas na essência, uma conversa individual que você dá um conselho para amigo não é diferente de uma palestra. Exato. Muda um pouco a forma. E que dica que você dá, irmão? Você era um cara que você andava com um papelzinho assim? Repete o que você falou. É assim ou não? Sim. Na verdade, assim, eu nunca fui bom de memória, então sempre usei os recursos de anotar tudo. Sou ainda muito do caderninho, apesar de gostar de inovação e tecnologia. Eu, por exemplo, tenho amigos que eu estão numa palestra com tablet. Cara, pra mim não funciona assim, tem que ser papel mesmo. Dobradinho ali. Eu tenho na verdade um Moleskine, um caderninho, que toda palestra do curso que eu vou, ou mesmo online que eu assisto, um vídeo, eu vou tomando nota no mesmo caderninho. Depois pra me encontrar é um problema, mas tá ali. Mas eu acho. Cara, por quê? Porque eu sou muito mais do esquema do que das palavras. Então assim, na hora que eu tô aprendendo, eu sou muito do escrever, eu escrevo artigo toda semana, né, posto toda semana. Mas assim, eu sou muito mais, pra mim, por exemplo, quando eu tô aprendendo, eu não gosto de escrever a frase que você falou. Eu gosto de fazer um rabisquinho, alguma coisa, um símbolozinho, uma flechinha, um fluxograma, baseado no que você falou. Então, sou muito mais do visual do que do escrever. Então, eu sou assim, cara. Tudo que eu vejo de interessante, preciso escrever, anotar isso. Que fantástico. E muitas palestras, muitos textos meus, muitos conteúdos vieram disso, de uma conversa, né? O Renan falou uma coisa, olha que interessante. Esses dias mesmo, eu escrevi um artigo que foi pro LinkedIn, foi bastante visto lá, que é fazendo uma comparação da gestão da mudança e da mudança cultural nas empresas com o Império Romano. Que isso? Eu gosto muito de mitologia, eu fui em Roma um tempo atrás, fui no Vaticano, eu conheci o Papa pessoalmente. Mentira. De verdade, depois te conto se quiser. Se quiser eu conto. Mas, cara, foi muito legal, muito legal. Cara, mas assim, eu ficava antenado naquelas coisas do Império Romano, eu gosto de mitologia grega, mitologia romana, gosto de filosofia, então, cara... não tinha pensado nisso. Até um dia que eu fui dar uma palestra e no final abrimos para perguntas. É um cara falando sobre integração cultural nas empresas. Um cara falou, cara, eu admiro o pessoal do Império Romano, porque eles dominavam um país, uma nação, mas eles incorporavam a cultura da nação. Puf, deu um insight. Falei, vou escrever um texto sobre isso. Mas por que eu escrevi um texto sobre isso? Porque na hora... Desci do palco, peguei meu caderninho, escrevi um texto sobre o Império Romano mas veio de uma pergunta de uma pessoa numa palestra, entendeu? O texto ficou bacana, cheio de fundamentação histórica. Depois, olha lá, tá no meu site também, marcelodeilias.com.br. Cara, é fantástico, né, cara? E é legal mesmo. Modéstia à parte, ficou bom. Eles tinham tudo para implementar algo que já eram deles, mas não eles respeitaram. Não sei se você conhece mitologia, mas a mitologia romana tem seus deuses. E a mitologia grega tem seus deuses, mas são os mesmos, só muda o nome. Isso. Por quê? Porque os romanos dominaram a Grécia, mas eles incorporaram os deuses da Grécia. Né? É interessante. Então, assim, isso tem a ver com gestão de mudança, quando você une culturas numa fusão. E eu fiz todo esse paralelo no meu texto. Ficou super, modéstia à parte, ficou muito bom. Tem alguns textos que eu faço, eu falo, ficou ok. Esse ficou legal porque esse tem base científica, base histórica, não tem nada chutado ali, sabe? Uma pergunta. Uma pergunta, exatamente, foi uma pergunta. Um comentário, sabe? Eu acho legal fazer igual o Império Romano. Eu falei, nunca parei de pensar nisso. Maravilhoso, né? Por isso que a história de que o professor aprende com o aluno é verdadeira. Demais. Cara, de verdade, Marcelo, eu tô sentindo uma energia muito maravilhosa aqui. De verdade, agradecer você, agradecer seus pais, né, que te colocaram, te deram a vida. Obrigado. Agradecer a Deus, né, por você ser essa pessoa que você é. Amém. Eu acredito que você tá aí, né, cara, chegando aos 50, e eu sempre falo isso pra minha esposa, né, a gente tem muito mais futuro do que passado. Eu acredito que você ainda tá nisso aí, né, cara? Você é um cara que emana vida, e a gente sente isso, né? Então eu acredito que você tem longos anos pela frente. Muita gente ainda vai ouvir falar de você, acredito nisso até, profetizo isso. Amém. Na sua vida. E a gente praticamente chega aqui numa reta final.
né, desse podcast. Eu queria muito que a gente transbordasse muito disso. Eu vou me convidar a ir a São José, comer uma pizza com você. Por favor. Naquele restaurante perto da Aquários ali, cara, de esquina. Ah, tem uns bons ali, hein? De madeira. Sei, Eu fui lá eu não sei, eu não lembro o nome, mas tem. Chama a Thaís aí, o No meu bairro tem coisa boa também, eu moro no Jardim das Indústrias. Tem umas coisinhas legais lá, tem. É um bairro bem residencial, mas tem umas coisas boas. Eu tô sempre em São José, cara. Meu irmão mora lá. A minha igreja é de lá, que legal. Da cidade. Não sei se você Nossa, conhece. essa igreja é muito conhecida. Foi lá naquele restaurante que a gente foi lá em São José mesmo, de esquina, de madeira, tem um aquário, tem um lago ali na frente. Ali, acho que tá falando... eu sei. Tem umas... Golden, isso. Golden. Churrascaria Golden. Cara, que lugar bom, cara. Ali tem comida japonesa, tem pizza, tem tudo. É o Golden. Ele fica na Avenida Cassiano Ricardo. Muito bom, muito bom, muito bom. É o Golden. Legal, cara. Legal mesmo, legal mesmo. Propaganda pro Golden, então. O Golden. Patrocina o Renan. Dá um jeito de chegar até o dono da Golden. Mas, cara, de verdade, muito obrigado. Queria agradecer de verdade mais uma vez. E eu sempre separo esses últimos minutinhos aqui, tá? Eu deixo sempre aberto ao meu convidado, né? Eu tenho certeza que você tem muito a transbordar para todo mundo, mas esse tempo é seu, fica à vontade, fala o que você quiser aí. Obrigado. Só te agradecer mesmo. Cara, primeiramente agradecer a você, a toda a equipe aí, pela gentileza, generosidade, desde que eu cheguei aqui. A gente sente quando o lugar... a gente sente quando o lugar é bom pelas pessoas que o frequentam. Então aqui a energia é boa. E como eu falei, apesar de eu ser bastante disperso, eu percebo isso muito facilmente. Então, é legal estar num ambiente gostoso, um ambiente feliz, igual esse aqui. Obrigado, também saio muito energizado daqui. Parabéns pelo podcast, vida longa para o seu trabalho, sucesso para você e para toda a equipe. E agradeço a oportunidade, porque isso aqui, mesmo que seja uma oportunidade da gente compartilhar informações, ajudar outras pessoas, isso também me ajuda. Tem mais gente me conhecendo, né? Então agradeço de coração essa sua generosidade. E aproveitando isso, fica o convite para as pessoas me conhecerem um pouco mais. Instagram, LinkedIn, tem meu site, eu tenho um canal no YouTube, tem bastante coisa legal lá, tem trecho de palestra, tem vídeo feito especificamente para trazer um conceito, uma ideia. Então é Marcelo D. Elias, inclusive esse é meu nome completo, Marcelo D. Elias. Só. Então o meu site é marcelodelias.com.br, o meu login no Instagram é Marcelo D. Elias, no LinkedIn é Marcelo D. Elias, no TikTok, no Twitter. Consegui achar em todos os lugares o nome livre. Não tem um númerozinho, não tem underline, não tem nada. É difícil ter um D, né? Antes, não achei. Normalmente é Marcelo Elias. Exato, porque o Elias não é tão sobrenome, ele é um segundo nome, né? No meu caso é sobrenome. Então eu consegui na época, como eu já sou usuário de redes sociais há muito tempo, eu consegui na época já garantir. Então, Marcelo D. Elias, me segue, manda mensagem, um canal de contato também é esse. Apesar da gente ter uma equipe que nos apoia nas questões do conteúdo digital, mas toda vez que uma mensagem vem através das redes, a minha equipe me aciona e sou eu que respondo. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu puder ajudar alguma coisa, vai ser um prazer continuar ajudando aí nas boas mudanças. Fantástico, cara. Pessoal que está em casa, queria mais uma vez agradecer você ter chegado até aqui, até esse momento. Tenho certeza que você deve ter sido transbordado de conhecimento, de insights, né? Eu tenho certeza que você ficou com vontade de conhecer mais o trabalho do Marcelo de Elias. Então, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e principalmente seguir e acompanhar mais o trabalho do Marcelo aqui. Meu irmão, só agradeço. Eu que agradeço. Demais. Obrigado. Obrigado. E esse foi mais um episódio do podcast do Renan. Valeu! Sensacional, irmão. Muito bom, cara. Foi bom? Obrigado mesmo, de verdade. Foi ótimo. Nossa, o jeito que você conduz é uma maravilha, um bate-papo mesmo, né? Legal, cara. Uma conversa fluida, né? Assim que funciona. Dava pra passar a tarde aí conversando. Legal. Nossa, a gente ficou um tempinho aí. Quase 2 horinhas. Jura? Isso porque você pôs um ponto final, porque assunto tem, né? Isso. Se deixar, vai, né, velho? Se deixar, vai, né, cara?